Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Protec Code. Eu sou o Anderson, sou um dos CEOs da empresa. Estamos aqui novamente na cidade universitária, nos estúdios da Uniso. E hoje nós estamos com um ilustre convidado, muito bacana ter ele aqui conosco, porque como nós trabalhamos com escolas, com os jovens, a gente trabalha com tecnologia, com robótica, pensamento computacional, então a gente coloca dentro dos nossos projetos também muitas situações de sustentabilidade, de saúde humana, né? Hoje a gente tem aí a tecnologia permeando a saúde humana de várias maneiras, dentro do esporte, dentro dos costumes, né? Cotidianos da nossa vida. Então, nada mais justo do que trazer alguém aqui para poder falar um pouquinho para a gente de esporte, de saúde, que tem tudo a ver com tecnologia. Então, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje e nós vamos desenvolver essa conversa, falando mais sobre saúde, sobre modalidade esportiva, né, aqui em Sorocaba também, e no Brasil como um todo, e no mundo. E tem uma pessoa muito gabaritada aqui para estar falando disso para a gente hoje. Eu estou hoje aqui com o professor Vladimir Juliano de Godoy. Ele é fundador ali da Liga Sorocabana de Boxe, formado também em Educação Física, tem vários trabalhos aí na área esportiva, não só em Sorocaba, como em outras regiões. Então, hoje eu vou pedir para que ele se apresente para nós, fale um pouquinho dele, e nós vamos desenvolver uma conversa com ele no sentido do esporte em geral, em particular um pouco do boxe também, no qual eu acredito que seja um esporte que traga uma saúde física importante para as pessoas também, né? O boxe é uma modalidade que tem um treino muito bacana para nós que buscamos saúde. Então, eu quero que ele se apresente e depois a gente vai conhecer um pouquinho mais dele no pessoal e no profissional, para que a gente possa desenvolver aí a linha, né, do tempo cronológica, até ele se tornar professor, os projetos que ele tem hoje na cidade e fora daqui também de Sorocaba. Então, por favor, professor, você pode se apresentar para o pessoal e depois a gente continua o nosso bate-papo. Fala, Anderson. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. É um prazer estar aqui com você. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa, um bate-papo bem agradável. Bom, como você me falou, né, me chamo Vladimir, eu tenho hoje 47 anos, me formei em Educação Física em 2001, me pós-graduei em 2002. Hoje eu estou, né, como um profissional na área de Educação Física, então a minha profissão é Educação Física, com um respaldo maior ali no boxe. Eu me projetei dentro do boxe, na modalidade, como treinador olímpico, gestor, enfim. Atuo na universidade também, como docente em graduação e pós-graduação, gestor técnico em academia, consultor esportivo, palestrante, tenho alguns artigos e livros publicados também. Acho que entre prática e teórica, né, assim, dentro da educação física, eu me sinto profissional realizado, bem-sucedido. Gosto bastante do que eu faço. Fiz engenharia por um tempo, daí depois eu larguei a engenharia. Qual engenharia? Mecânica. Aí vim para a educação física e, graças a Deus, hoje, assim, estou dentro de uma área onde eu me realizo profissionalmente muito bem, porque acho que, como você falou, né, acho que o esporte ele tem laços, né, que se atrelam muito à educação, à saúde, enfim. É um fenômeno social muito importante, né, para a sociedade. E acho que o que mais me motivou, né, dentro da minha vida, né, para seguir esse caminho do esporte é poder usar esse esporte como ferramenta para ajudar as pessoas a melhorar a saúde física, mental. Sem dúvida. A formar cidadãos, as pessoas, né? Desenvolvimento e crescimento de crianças e jovens. Então, acho que isso, a minha veia pulsa muito, né? Eu tenho uma veia altruísta muito forte, então é por isso que eu me sinto muito realizado profissionalmente. Não é pela questão financeira e nem de status dentro da profissão, que eu tenho um certo prestígio e tudo mais, mas acho que o que mais me faz me sentir bem com essa carreira, né, é isso. Estar hoje junto ao Comitê Olímpico Brasileiro como treinador, né, da Academia Brasileira de Treinadores, ter sido treinador olímpico, né, revelar atleta como o Abner, né, medalhista olímpico, o projeto social que a gente faz aqui, a escola de treinadores que revela formação, enfim. Hoje o meu trabalho é esse, né? Então, legal.
É isso Não, que a gente bacana, faz. bacana. E, bom, a gente vai fazer um raio-x dessa Sim, história sim. toda lá, desde o começo, para que a gente entenda o professor Vladimir hoje, né? A atuação dele e, claro, o que você faz hoje aí dentro do esporte e do boxe. Então, assim, você é de Sorocaba? Sou de Sorocaba. Ah, bacana. Você nasceu onde em Sorocaba? Putz, eu nasci, eu morei, eu acho que eu nasci, se eu não me engano, acho que eu nasci no, acho que foi hospital, acho que o Santa Lucinda. Sei, eu nasci lá também, eu acho. Então eu não tenho certeza. Mas você nasceu, tipo, onde que você morou? Não, morei assim? na Vila Leão ali, sabe? Ah, eu sei, perto do SESI. Isso, na rua, na Caramuru ali, naquela ruinha eu de sei. cima do... Que agora foi vendido, era o Feirão antes, Sei. e aí foi vendido ali, agora é a escola, o colégio do SESI ali, né? Foi vendido pro SESI. Certo. Aí tem a ruinha de cima ali, eu morava ali. Ótimo. Morei toda a minha infância ali, né? Minha adolescência. E os foi pais toda ali também? Eu fui criado pela minha avó, não fui criado pelos meus pais. Certo, ótimo. Lógico que nasceu. Meu pai ia voltar para o Paraná. Aí, como eu era o primeiro neto, a minha avó acabou me pegando para criar. Ótimo. Eu também vivi bastante tempo com a minha avó quando eu era pequeno. Bom, enfim. E aí você começa a estudar onde ali, quando você... Cara, eu fiz o meu colégio, eu fiz todo o ensino fundamental, eu fiz no Estadão. Tá. Na Afonso Vergueiro ali. Isso, Tá. Estadão, estudei no Estadão ali, o colegial inteiro, né? O ensino fundamental, que é hoje. Depois o ensino médio eu fiz na ETEC aqui no Fernando Prestes. Tá. Eu fiz o colégio técnico e o ensino médio junto. E era técnico do quê? Era técnico em mecânica. Mecânica. É por isso da engenharia. Por isso que você foi lá para engenharia. Aí, na verdade, eu fui para lá, eu saí do Estadão, terminei o Estadão, não sabia o que fazer da vida, né? Sei, imagina. Daí os meus amigos, Maria ia pro colégio lá, pro ETEC, eu falei, vou fazer Vai a prova, junto. né? Mas eu não achei que fosse passar, eu só fui e fiz. Eu fiz o concurso, não ia ficar no Estadão ainda, continuando Certo. fazer o Porque ensino lá médio tinha lá. ensino médio também, né? Sim. Daí só não era técnico. Não, isso, daí eu só ia fazer o ensino médio. É. Daí eu tive a bênção, né? Passei lá, aí eu fiz o colégio técnico lá, consegui um empreguinho também depois. Certo. E aí fui embora. Aí, lógico, como eu era bom em matemática, como eu sou bom em matemática, lógica, né? Sei. Questão lógica, matemática, eu me dei bem. E aí eu automaticamente, dali eu fui para engenharia. E aonde você fez engenharia? Engenharia eu comecei a fazer na FATEC, na FATEC. Na FATEC também. Legal. Legal. Ou FATEC não, desculpa, na Facens. Facens. Na Facens, bacana. Começou e como que você chegou a hora de estar lá e falar, não quero engenharia, vou para educação física? Eu tava trabalhando na área, e aí, tipo, a hora que você vai para a indústria, não sei o quê, né? Com todo respeito, lógico, claro. cara, assim, eu ganhava bem tudo, mas não tava me fazendo bem aquele negócio de acordar cedo, ir para a indústria, não sei o quê. E aí eu sempre treinei, né? Aí foi engraçado que eu tava... Então, nessa época você treinava o quê? Lá do Estadão. Do Estadão? Cara, puta, eu era moleque de rua, né, meu? Mas você era tentado? Ficava brigando na rua? Não. Ou você era mais tranquilo? Não, sempre fui sossegado. Mais assim, tranquilo? Sossegado. Então, Sei. mas assim, moleque de rua que eu digo assim, é que a gente fazia de tudo, né, cara? Então, Sei, era outra época. Jogava bola, basquete. Então, assim, eu comecei nas lutas com meu tio Caio, que ele fazia... Com quantos anos? Eu acho que eu tinha 9 anos, 8 anos. Ele fazia karatê Shotokan ali com o professor Sérgio, que era aqui no 9 de julho, ali, na academia dele, ali atrás. Aí eu comecei a fazer karatê, aí eu gostei. E naquela época, né, hoje, a geração de hoje não tem muitas referências como a nossa geração tinha, né? Então, pega a nossa geração... Principalmente no esporte, né? Sim, os filmes, né, era filme de luta, era filme de esporte. Então, assim, você tinha outras referências, né? Sim. Então, na época que a gente tinha, tinha lá Van Damme, tinha Ken Norris, Bruce Lee, entendeu? Então, todo mundo queria ser lutador, né, cara? Então, as lutas ali estavam em evidência, né? A própria luta no Brasil, ela tinha mais relevância, próximo ali do Éder Joffre, enfim. Então... Eu comecei... Mas nesses 9 anos, depois você vem de maneira... Não, eu pratiquei um pouquinho, meu tio parou, daí eu não tinha... Porque meu tio que pagava para mim, daí eu não tinha grana, né? Eu era criança. Aí ele pagou, daí quando ele parou de fazer karatê, pagou, depois eu fui fazer outras coisas. Aí eu fui para natação, pratiquei natação, basquete, praticar de competir, né? Natação no SESI, no Mangal, porque aí eu fui criado dentro do clube do SESI. Então ali no SESI, né, onde eu tive... essa oportunidade de praticar muitos esportes. Né? Não só de vivenciar os esportes ali como brincadeira, mas também dentro do clube. Mas você só podia entrar no SESI se fosse filho de algum comerciário, alguma coisa, ou não? Não então, tinha... mas meu tio, ele era salva-vidas no SESI, né? Aí ele arrumou, sei lá, um jeito uma lá maneira e colocou que você a gente. pudesse... Acho que ele pediu lá pro Cabeça, pro pessoal, alguém lá na época, e colocou a gente. A gente tinha carteirinha, a gente era sócio. Não estudava no SESI, mas frequentava o SESI como sócio.
Então, nadava, jogava bola, basquete, vôlei, Que é importante, futebol. né? Não, foi muito. Cara, eu venho de uma família muito pobre, entendeu? Mas, cara, eu fui muito abençoado, porque eu tive oportunidades que muitos não têm. Pelo status que eu tinha ali, não era para ter vivência. Então, o esporte entrou na minha vida de uma forma que foi uma benção. Foi mesmo, revolucionando, né? Sim, foi. Não, o esporte é algo que, se não fizer parte do ser humano, ele está meio lascado. Precisa fazer parte de alguma forma, né? O cara precisa encontrar o que ele mais gosta de fazer no esporte e fazer. É a melhor ferramenta que tem social, de saúde. né? Seria ótimo se também, os nossos governantes, né, as pessoas, a sociedade como um todo conseguisse enxergar, entendeu? Sim. A belíssima ferramenta e a potência que essa ferramenta, nas mãos certas, entendeu? Ela pode ser... Prospera pra caramba. De transformação, é uma ferramenta de transformação. Cara. Sim. De transformação de saúde, como você falou, social, enfim. Eu sou a favor até das escolas que falam que querem ser de tempo integral, que no segundo turno desse tempo integral seja esporte. Sim. Porque é duro. No Brasil é difícil, diferente da Finlândia. A Finlândia você não tem sol, você não fica com calor dentro da sala. Sim. Então você fica o dia inteiro estudando, não tem problema. Agora no Brasil, um molequinho da favela... Mas mesmo no hemisfério norte, né, cara? Você pega os países do hemisfério norte, né? O esporte é levado a sério, grande. Sim. Então, você pega... É por isso que aí, assim, a predominância dos esportes deles é diferente. Você pega o pessoal do Canadá, você pega o pessoal ali, né? São os esportes de inverno lá. Isso. Então, assim, aí você tem muita ginástica, muito esporte indoor, entende? Sim, porque os caras têm muito ginásio, entende? Mas não deixam de praticar. Né? E nós, mesmo tendo aqui um tempo favorável, nós não vamos lá, né? Mas duro, hein? É que a falta, essa cultura que nós temos aqui de desvalorizar o esporte, né? E aí eu chamo a responsabilidade, como professor de educação física, né? Toda vez que eu estou dando curso, palestra, até mesmo na faculdade, para os meus alunos, eu falo, a gente precisa ser um pouco mais... no mínimo protagonista, atento, né? entende? Então, assim, a responsabilidade dos profissionais de educação física é grande, entendeu? Sim. Todo profissional de educação física que não entende da tua profissão, entendeu? E não entende essa relação o impacto do movimento corporal no ser humano, entendeu? Ele é responsável por essa não é tão profissional fraqueza. Entendeu? Então, assim, o esporte no Brasil ser falido, entendeu? E eu chamo isso, para nós, o esporte no Brasil é falido, entendeu? Sim. E a culpa dessa falência é dos profissionais de educação física. Não são das pessoas que não querem praticar, não são dos empresários que não querem investir, entendeu? É que nós, profissionais da educação física e do esporte, nós não temos a competência, entendeu? Para transformar isso em produtos consumíveis. Sei. Que as pessoas não querem consumir. Eu concordo em parte com você, porque eu acho que assim, a gente também tem uma cultura que poderia nos levar a valorizar mais o esporte, e isso como sociedade mesmo, sociedade. Sim. Eu sigo alguns médicos na internet que falam de saúde, principalmente. Sim. E aí, como você envelhecer de maneira saudável. Né? Você não quer envelhecer um caco velho em cima de uma cadeira de roda. Vai gastar todo o dinheiro com remédio. Pois e usando fralda desde os 60 anos. Então, assim, eu sigo esses médicos, né? Desde a pandemia eu comecei a estudar um pouco sobre isso por conta da minha própria saúde. Né? Eu estava beirando diabetes, eu estava beirando um montão de coisa no começo da pandemia e me alimentando mal pra caramba, comendo porcaria para burro, só comida industrializada e tal. E aí, como na pandemia não tinha o que fazer, eu começou a chegar para mim para consumir esses médicos que trabalham com saúde. Né? Porque hoje você vai no médico, é até triste, cara. Porque você chega lá, o cara te dá um remédio, ele vai te dar uma droga, ele não vai te dar um tratamento. É verdade. Então, eu tive um problema de saúde também, há uns tempos atrás, que começou a me fazer... a repensar o que realmente ia ser minha vida dali para frente. Porque eu tenho certeza que se eu continuasse na mesma batida que eu estava há 8 anos atrás, eu já estaria bem perto de não conseguir nem me abaixar para amarrar meu sapato, entendeu? Entendo. E aí, para o caixão, é bem rápido. Bom, e aí eu comecei a estudar, pegar conteúdo desses médicos. São vários médicos que eu sigo no Brasil todo que falam só de saúde, eles não falam de doença.
Eles falam de prevenir a doença. Entendi. E isso, como você mesmo fala, e eu escuto deles também, não são eles que falam, são estudos mundiais, publicados ciência, né? no PubMed, em tudo que é canto. É ciência, falando que o maior aliado da saúde não é a alimentação. A alimentação é importante. Se você não se alimentar bem também vai começar a pesar para qualquer um dos lados. Mas o mais importante é o exercício físico. O exercício físico consegue prevenir muitas das doenças. Porque eu vou falar para você, professor, é assim, quando nós vamos no supermercado hoje, a gente compra um pouquinho de diabetes, compra um pouquinho de pressão alta, compra um pouquinho, dependendo do produto que você está escolhendo. Sim. E aí as pessoas acabam colocando na conta de Deus isso, quando eles têm um infarto lá na frente, quando eles têm um derrame, um AVC. Aí, Deus não é Deus. Deus, ele já fez a gente totalmente puro, 100% inteligente e programado. Nós já estamos programados para ser feliz. Quem que estraga isso? Nós mesmos. Né? Quando a gente vai consumindo alimentos que não prestam, quando a gente começa a consumir alimentos que tenham produtos químicos que o nosso corpo não reconhece, não consegue metabolizar, e isso vai juntando no nosso fígado, vai juntando, e daí você fala, mas por que um tem dor na coluna, o outro tem enxaqueca, o outro tem infecção urinária? Porque cada um responde o corpo responde de uma maneira. Sim. Então, por mais que o nosso gene tenha uma predisposição a trazer um câncer, porque minha avó morreu de câncer no intestino, não sei quem, eu preciso tomar cuidado com o negócio do intestino, porque muita gente da minha família morreu de câncer de intestino. Agora, se eu me alimentar bem, se eu praticar exercício, se eu dormir bem, se eu meditar, se eu controlar meu estresse, se eu tomar suplemento, esse gene não vai aflorar na minha vida. Ele vai ficar lá guardadinho, eu vou morrer de outra coisa. Sim. E não vou morrer desse negócio. E aí entra a importância do esporte, que a gente está falando agora, como sociedade e como aprendizado na escola. Pô, o cara passa 15 anos na escola básica, mais 10 anos na faculdade, e ele sai daqui e vai comer um fast food. Pô, esse cara precisa ganhar um Nobel, né, cara? Nobel da fala, né? Não se, porra, né? Pelo amor de Deus, né? É algo fora do comum, é fora do comum. E aí você quer pegar a sua vida e jogar na mão de um profissional que pensa dessa forma. Seja ele qualquer atuação que esse profissional tenha na sociedade. Pô, você vai no médico e o cara fuma. Você vai no médico e o cara come fast food. Você vai jogar a sua mão no cara que coordena a sua cidade, mas o cara, sabe? Não dá para terceirizar isso aí. Sim, né? Não dá para terceirizar. Então, eu chamei esse assunto para a gente entender a importância do esporte na vida das pessoas. Não é fácil praticar esporte. Muitas vezes, para muitas pessoas, pode ser chato, porque você sai da sua zona de conforto. Eu, hoje, pratico boxe lá na academia, que é uma das suas filiais lá de treino e tal. A gente vai chegar lá. E eu faço toda noite. Eu só não vou porque, às vezes, eu gravo podcast aqui na quinta-feira, eu não consigo ir na quinta. Entendi. Então, eu vou segunda, quarta, vou sábado de manhã. E descanso um dia ou outro para também não forçar muito, né? E aí, quando eu estou indo, tem muitas vezes que eu estou em casa, que eu chego da faculdade aqui, e eu estou deitado na cama depois que eu comi, eu não quero sair. Puta frio, não sei o quê, um puta calor, você está com... você tá com preguiça, você não quer ir. Mas você fala, se eu não for... É o que a gente estava conversando, acho que no off, isso. A hora que eu estou indo lá para a academia, eu estou falando, olha, eu estou indo lá, porque eu até brinquei com o Yuri esses tempos, né, que dá aula lá. Falei, porra, pro cara viver mais 20 anos na vida, é pra você vir aqui, ver a cara do Yuri toda noite aqui, não tem jeito. Então, é isso. Se o cara não se mexer e não for atrás, ele vai ficar para trás. E a saúde é uma só. Quando ela começa a dar sinal vermelho, é difícil de recuperar dependendo do problema. Então, é melhor prevenir e remediar. E só para finalizar essa parte, que os médicos, os caras falam através de publicações internacionais, que o maior aliado da saúde humana é o exercício físico. Você pode até comer um pouquinho errado, você pode até dormir um pouquinho errado, você pode até ter um estresse a mais, mas se você tiver o esporte todo dia na sua vida, você vai viver com qualidade. E é aquilo que a gente falou de não chegar com 60 anos e... Tá um cacareco. Pois é. Mas é que o que a gente está falando, quando a gente fala quando
associa esporte, né, o Anderson, acho que você, o pessoal que está nos acompanhando aí também, é importante entender que a gente pode traduzir isso para uma linguagem mais simples para todo mundo. Então, vamos quebrar essa ideia do esporte como se fosse algo muito grande, muito maior, né? Mas o que é importante entender é que o esporte nada mais é do que o quê? É a expressão do movimento corporal. Então, o que a gente tem que pensar, né, quando a gente for falar, né, o esporte para a saúde, né? O movimento corporal, ele é importante. Como a gente transforma isso numa modalidade competitiva, é uma outra coisa maior. Então, assim, nós temos vários esportes? Temos vários esportes. Cada esporte, ele tem uma técnica. Uma particularidade. A técnica quer dizer o quê? A técnica nada mais é do que a melhor forma de fazer aquele movimento corporal para você obter o resultado, um desempenho bom. E sem lesão. Então, assim, por exemplo, técnica de natação, técnica de corrida, são movimentos corporais que a gente pode transformar em esporte, mas eu posso transformar ele em lazer, eu posso transformar ele em atividade física. Sim. Então, o que é importante para nós, e aí acho que essa é a conversa que os profissionais da área, principalmente da área da saúde, com ênfase na educação física, tem que abordar. Quando você fala aqui, você relatou, putz, eu estou com preguiça de ir lá para a academia treinar, isso é fato, mas não é só para treinar, porque é natural, às vezes você está cansado. Né? Só que assim, quando você comenta, e muitas pessoas falam assim, mas eu não gosto do esporte. Acho que essa é a premissa básica, acho que esse é o paradigma que nós, profissionais de educação física e do esporte, nós devemos nos ater para estudar, entendeu? E conseguir quebrar. Por quê? Tenho certeza... tem muita gente. Então, mas eu tenho mas certeza... é por não conhecer. O quê? É por não conhecer a forma de praticar um esporte. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, cara, nós temos que desenvolver, né, um método, técnicas e maneiras, né, profissionais temos que desenvolver métodos para fazer você, para te ajudar a facilitar você a encontrar o teu movimento. Sim. Porque sim, cada um tem o teu, né? Com certeza tem algo que te dá prazer. Vai gostar. Só que se eu obrigar todo mundo a fazer boxe, é óbvio que vai ter gente que não vai gostar. Sim, sem dúvida. Se eu obrigar todo mundo a nadar, não vai. Os caras, tem alguém que vai... Se eu obrigar todo mundo, não, vamos fazer musculação, é o melhor. Corrida, não tem o melhor, entendeu? O melhor movimento é aquele que você pratica cotidianamente. Porque a gente está falando de ciência. Já é sabido, já é conciso na literatura científica, cara, que qual é o melhor esporte para praticar, qual é o melhor exercício, qual é a melhor ginástica? É aquela que você faz ela de forma constante. Por quê? É o movimento, é a contração muscular. E aí aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho, talvez fique um pouco chato agora para o pessoal que está acompanhando a gente, mas assim, e acho que é bacana o que a gente vai falar aqui agora, porque tem a ver com fisiologia, mas que vai impactar na educação, na saúde. Porque como é que a educação, como é que a criança aprende, cara? Andando. Com movimento. Engatinhando, então, assim, andando. A primeira forma de aprendizado é mexer, cara. Sim. Porque aí você cria conexões neurais para poder controlar a musculatura. Então, você está aprendendo, você está desenvolvendo a parte cognitiva do bebê com um gesto motor. Você vai para a educação infantil, para a criançadinha que está lá na creche. É basicamente isso. É brincar, cara. É movimento. É subir no trepa-trepa, é montar caixinha. Não é sentar fazer continha de matemática. Porque ainda não está no momento. Exatamente. Então, assim, o movimento humano, ele é fundamental para a nossa existência. Sim. E aí, eu volto a dizer de novo para você o que a gente está falando agora há pouco. Cabe a mim, professor de educação física, ter conhecimento sobre o que é ser humano, sobre o que é movimento, para poder te ajudar a encontrar o teu melhor movimento. E aí, talvez, você vai falar assim, puta, que a gente falou, os caras estão lá na Finlândia, não tem como sair do ginásio. Infelizmente, talvez a gente não vá conseguir encontrar ali. Vai ter que fazer um movimento fechado. Só que aí cabe o quê? Eu induzir para você falar assim, olha, quando você contrai o músculo aqui, ele libera hormônio que vai lá no seu cérebro e produz neurotransmissores que faz você não ter insônia, que combate a depressão. Sim. Quando você contrai seu músculo aqui, e quando você contrai seu músculo aqui, tem uns hormônios que libera lá no pâncreas que controla o seu nível de glicemia, possivelmente diabetes. Sim. Então, quando você começa a ter essa relação, você fala assim, puta, o que nós estamos falando aqui? Bom, nós estamos falando de educação, então vamos trabalhar o movimento para a criançada ficar mais inteligente. Sim. Opa, estamos falando de saúde, então vamos trabalhar o movimento para que você tenha menos mas doença. Há estudos que falam que se a pessoa come mal e tal e tudo mais, isso impacta na inteligência da pessoa mesmo, na concentração, na cognição.
E é o que você falou, porque assim, por exemplo, até mesmo eu, cara, que sei da importância desse negócio, e quando eu penso aqui, tá, para eu ficar saudável, o que eu preciso fazer? Eu preciso me levantar agora, eu preciso agachar, fazer agachamento e fazer Pô, me dá uma preguicinha cerebral, entendeu? Sim. Mas eu vou, cara. Então, mas olha só que legal. Olha assim, agora aqui, o pessoal acompanha a gente aqui. Olha o que você falou. Agachamento, flexão de braço. Chato. Desculpe, eu vou falar palavrão. Pra caramba. Chato pra caramba, velho. Chato pra caramba. Sim. Agachamento é chato. Musculação é um negócio chato, entendeu? Sim. Porque é muito monótono. Não tem como você ficar inventando. Você quer fazer bíceps, contrair aqui, velho. Aí você vai lá para academia, aí às vezes o que acontece? O profissional vai lá, fica procurando pelo em ovo, entendeu? Só que, cara, movimento é chato. Boxe, você vai lá no boxe, vai fechar a mão e é reto e gancho cruzado. Você vai passar a vida inteira fazendo isso, cara. Então, é cíclico, entende? Só que olha só que legal, puta, você falou para mim assim agora, puta, aí eu tenho que fazer agachamento. Cara, você faz agachamento porque você quer trabalhar lá a musculatura do quadril e do joelho, beleza. Sim. Mas, cara, tem várias outras formas que você pode fazer a flexão e extensão do quadril, entendeu? No movimento, porque o movimento trabalhar não é agachamento. Entende? E eu percebo que no boxe, por mais que os caras falam, o boxe é braço, não sei o quê, que a perna fica fortalecida pra caramba. Não. Porque você precisa ficar na base, você precisa se movimentar. A movimentação, a rotação do quadril para você projetar o ombro à frente. Então, é que quem não entende ou quem pratica, é que a gente está falando do boxe, a modalidade mais técnica, né? Sim. Porque quando você vai para um aerobox da vida, uma ginástica, aí a técnica acaba deixando a desejar. Tanto. Porque não faz tanta necessidade. Não faz tanto sentido, E muitas vezes o aluno vai na academia, aí você fica pegando muito no pé dele, gira o tornozelo aqui, projeta o quadril. Ele fica de saco cheio, porque o cara já está o dia inteiro trabalhando aqui. Aí ele vai chegar lá, o cara nego falando pra ele, faça isso, faça aquilo. Então assim, você quer dar uma relaxada. Então, você acaba perdendo um pouco da técnica. Mas é óbvio que você precisa movimentar o corpo como um todo para poder ter uma eficiência mecânica maior. Né? Então, mas por isso que eu senti a necessidade, por exemplo, no começo do ano passado, no segundo semestre do ano passado, eu comecei a fazer musculação, voltei a fazer musculação. Aí chegou um momento, a musculação estava dando certo para mim, estava sendo legal. Só que chegou um momento que eu ia treinar, voltava e falava, eu preciso suar. Por quê? O maior detox que existe no mundo, no planeta, é o suor, para limpar a toxina do corpo. Não adianta você falar, eu vou tomar o suco de beterraba com couve. Legal, lindo, maravilhoso, vai ser super saudável. Mas você quer tirar a toxina do seu corpo para você não atrair doenças severas para o seu corpo? É suando, suor. Sim. Aí eu falei, lá na musculação é legal, eu faço e tal, mas não estou suando, eu quero suar. Aí eu falei, aí reencontrei o projeto do boxe em Sorocaba. Falei, vou lá. Cara, hoje eu vou lá, eu preciso trocar a camiseta no final do treino, porque eu saio todo suado do negócio. E essa é a intenção. Sim. De suar mesmo, suar para liberar a toxina, né, cara? Então, mas é o que você está falando, né? É que assim, o teu corpo em algum momento estava pedindo um pouquinho mais de aeróbio, né? E aí você faz uma leitura do teu corpo e fala, puta, não, agora eu quero fazer aeróbio. Sim, sim. Porque o nosso corpo precisa disso. Não é só de uma capacidade, não é só de força, né? A gente precisa de força. Segundo, né, as entidades, né, as referências no mundo, para a saúde, o que todo ser humano precisa são de 4 qualidades físicas. A capacidade aeróbia, né, que é o fôlego, que é a capacidade do nosso corpo de produzir energia. E automaticamente, quanto maior for a capacidade da tua célula de produzir energia, menos você cansa. Mitocôndria. Né? Força. Então, quanto maior é a capacidade do nosso corpo de se opor a resistências, entendeu? Também a gente tem mais disposição, mais saúde. A flexibilidade, que é a qualidade do seu corpo de movimento. Importantíssimo, cara. É porque a flexibilidade, ela é negligenciada, né? Mas é uma capacidade que ela está diretamente... A flexibilidade é a capacidade do corpo de gerar movimento. Então, se você não tem flexibilidade, você não tem movimento. Entende? Só que a gente não alonga muito. Ou movimento limitado. Sim, e aí com o movimento curtado, porque o músculo encurtado é músculo fraco. Entende? É músculo que inflama, é músculo que lesiona, entendeu? Você vai ter ali dores porque o músculo está encurtado, ele vai comprimindo nervos, vai comprimindo tendões. Vai inflamando tudo. Então, assim, E eu brinco com o pessoal, na academia eu falo para eles, viu? Se chegar um dia, se for tentar amarrar o sapato e não conseguir, você está perto do fim, bicho. Que a coluna está travada. Não, barrigão ali, eu não consigo. É triste falar isso, mas não, é verdade. Mas é real. Não é que é triste, é real. É verdade. E se a gente começa a camuflar o que está errado e feio, ninguém fala nunca
vai mudar. Ninguém entende? muda. É. Então, isso é preocupante. E os esportes, de modo geral, eles têm essas vantagens porque a gente está falando do boxe aqui, mas as modalidades, os esportes, de modo geral, todos eles automaticamente eles acabam Geram trabalhando através do movimento essas três necessidades, de qualidade de movimento, de força e de VO2. Certo. Quando você vai para a musculação, você enfatiza a força. Você não É. trabalha, você não enfatiza a flexibilidade e o VO2, entende? Sim. Então, é muito bacana. E olha só para trazer, já que você está falando de educação, né? Depois eu posso mandar para você esses artigos se você quiser, disponibilizar para a galera, não sei, enfim. Mas também é fácil encontrar na internet. Cara, num último estudo do ano passado, cara, que foi do pessoal na Europa, os portugueses, eles publicaram no Congresso e mostraram que uma criança que ela tem uma capacidade aeróbia menor, ela tem uma habilidade cognitiva menor. Eu acredito nisso. Então isso quer dizer o quê? Vamos traduzir aqui para o português, né? Se você tem quanto maior for seu fôlego, mais inteligente você é, entendeu? Sim. Quanto menos fôlego você tem, mais burro você é, entendeu? Eu entendo. O português, claro, entendeu? Aí você fala assim, alguém pode falar assim, mas que preconceito. E os caras querem brigar não com é isso. Preconceito, isso ciência, é biologia. velho. E assim, e por que você fica mais inteligente quando você tem uma capacidade aeróbica maior? Porque você tem mais oxigenação, Exatamente. você tem mais... O teu cérebro, para pensar, simples você assim. tem que gastar energia, você tem que gastar ATP. O neurônio ele não manda uma mensagem para o outro de graça. Sim. Então, assim, custa ATP aqui. Então, se você tem pouca energia, essa sinapse ela fica mais lenta. Ou ela fica interrompida. Sim. Se você tem bastante energia, o Você cérebro vai ter uma fala fluidez entre maior. eles e não tem problema. Automaticamente você pensa mais rápido e você consegue pensar. Então, assim, entender o movimento humano, né, dessa concepção do esporte é fundamental para que a nossa sociedade continue evoluindo. Entendeu? E valorize a coisa toda. Sim. Mas é o que eu vejo. Por exemplo, antes de começar a fazer o boxe, que é uma atividade que introduziu a parte aeróbica também, o fôlego e resistência e respiração, porque quando você está batendo o saco, eu faço de uma maneira que, termina ali, preciso sentar porque o cardio pegou. E isso é importante para mim. E aí eu começo a examinar as minhas noites de sono. Então, assim, para mim é muito importante, porque o que eu sei, de verdade, que as pessoas morrem muito durante a madrugada. Elas morrem durante a madrugada, acabou-se. Se você está doente, você vai morrer durante a madrugada. Porque, segundo também a medicina chinesa, existem horários que cada órgão é protagonista durante a sua noite. Ativo, então, claro que eu não vou me lembrar agora, mas tipo, das 10 à meia-noite é um órgão que é protagonista. Da meia-noite às 2 é um outro órgão teu que é protagonista. Para reparar a tua saúde, para fazer limpeza, para um monte de coisa. Das 2 às 4 é outra, das 4 às 6 é outra. Aí chegou a hora de acordar quase, né? Então, aí nesse trajeto é a hora que os caras morrem, porque esses órgãos não respondem. Não respondem, não estão bem, estão inflamados e tudo mais. E eu percebo que quando eu durmo hoje, cara, a minha respiração tá respiração de bebê, sabe, cara? O canal de narina com o corpo tá legal. Eu preciso melhorar muito. Preciso treinar mais 20 anos para ficar bom. Né? Não, mas depende, né? Não falando de treinar para ser campeão mundial, né? Não, treinar para ser saúde, um bom ser humano, um bom sim. ser vivo. Né? Então, eu percebo hoje que quando eu durmo ali e tal, e eu acordo no outro dia, tá legal, cara, respirei legal, tá tudo certinho. Teve uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, coisa que eu não tinha lá na pandemia. Então, eu acordava, parecia que tinha passado um trator de volta ao que a gente acabou de falar, né? Porque a qualidade do teu sono... Eu acordava mais cansado que ia dormir, pô. Isso, então, e por que isso? Porque a gente falou agora há pouco, a contração muscular, né? E hoje já se sabe que, né, na endocrinologia, entendeu? Já considera-se o músculo esquelético, entendeu? Como uma glândula, entendeu? Como produtor de hormônio. Entendeu? Então, sim. assim, quando você faz contração muscular, entendeu? Tem algumas substâncias, alguns hormônios que são produzidos e são liberados. Né? Inclusive, por exemplo, na própria pandemia, a gente, né, foi descoberto que um dos hormônios produzidos, né, uma das substâncias produzidas na contração muscular, ela incubava o vírus do Covid. Do HIV. Do Covid. Então, assim, ajudava então, a proteger. Né? Então, assim, a gente tem evidências muito fortes, entende? Não? Nós estamos falando agora da saúde, entendeu? Mas, cara, quando você vai para o campo da educação, entendeu? Do desenvolvimento, do crescimento, eu estou falando isso porque
a gente pega estudos da área da ciência, mas a gente tem ali o projeto social que desde 2005 a gente trabalha em Sorocaba, cara, então, que revelou muitas crianças, muitos jovens, entendeu? Ajudou bastante. E, cara, o que a gente consegue ver, o impacto disso, de relato de pais e o acompanhamento no boletim escolar deles, entendeu? Da melhora, entendeu? Sim. Da performance educacional dessas crianças, desses jovens, Sim. é muito bacana, entende? Sim. Não? E assim, nós estamos falando de mudança de comportamento, porque aí você Sim. canaliza ali, sabe? A raiva energia, do bichinho ali. você canaliza a energia da Por uma pessoa para coisa filosofia. produtiva. É. E principalmente, através do movimento, sem muito que a gente está falando aqui assim agora há pouco, gera mudanças internas, fisiológicas, que você nem ajuda a imagina. criança a ficar mais inteligente, a Sim. ficar mais produtiva, entende? Não? Mais concentrado. Então, putz, cara, você tem um rendimento escolar maior, maior e melhor. Até o entende? comportamento muda, Sim. né, cara? O comportamento ele não tem uma relação direta com a prática esportiva. O comportamento não tem. Né? E você vai entender o porquê, e quem está acompanhando a gente vai entender também. Porque assim... Mas a filosofia, se entrar nele, ele muda o comportamento. Então, mas aí que tá. O esporte em si, Sim. o movimento pelo movimento, Sim. ele não faz você... Ele não vai te ensinar princípios e valores. Sim. Quem ensina princípios e valores é o mestre, é o professor que está ali. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Agora, se você perceber que você está melhorando o teu fígado, melhorando aquilo, pode te ensinar também, né? Então, mas aí isso é de você. Isso. Não é do esporte, não é do Isso. movimento. Tá. O que eu quero dizer para você é o seguinte... Né? E aí isso é um adendo, deixar para pai, para quem está acompanhando aí. Muitas vezes você vai procurar uma academia, que você falou, vou procurar. Você foi procurar a gente, mas você poderia ter entrado em qualquer academia. Aí você vai numa academia onde o profissional que está ali não tem qualidade, ele não vai fazer bem com o movimento. Porque o movimento pelo movimento, ele não é bom nem ruim. Você fazer exercício demais em excesso, em vez de você melhorar a saúde, você piora. Vai piorar. Em vez de você ter uma noite boa de sono, você vai ter uma insônia pra caramba. Entende, não? Sim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o exercício em si, nossa, não é uma varinha mágica que vai resolver todo o problema do mundo. Então, voltando para cá, o profissional que está ali à frente, ele tem que ter qualidade e tem que ter capacidade, porque senão, a criança que está comigo, vou dar um exemplo bem prático, vamos supor que eu sou um cara cachaceiro pra caramba, mulherengo, tudo de errado, entendeu? E a molecada vai... Não, mas mulherengo é ser errado também? Cachaceiro, tudo bem. Agora, mulherengo, não sei. A controvérsia. Não sei. Noiteiro. Nego que sai na noite. Quem tá perdendo noite de sono não pode. Assim, o que eu entendo pra você assim, cara, puta, o cara que é encrenqueiro, briguento, puta, sabe o que eu tô falando? Sei. O cara que, tipo, nossa, pratica boxe pra dar porrada, entendeu? Pra arrumar briga, entendeu? Que gosta de uma droga, gosta... Tudo de torto, entendeu? Entende, cara? Se eu for isso, qual é o exemplo que eu tô dando pros meus alunos? Nenhum. É esse. Não, péssimo. eu tô dando. Só que é esse exemplo. Péssimo. O que eles vão copiar é que, tipo, que se eu pratico boxe, eu tenho que ser um cara briguento. Eu tenho que ser um cara... Exatamente. Entendeu? Então, assim, esse é o princípio e o valor que o esporte vai ensinar. Então, por isso que eu tô falando para você. O movimento em si, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Vai depender, porque o movimento que a gente estava comentando aqui, o movimento é um estímulo para o nosso corpo. Sim. Então, quando a gente mexe o corpo, nós estamos estimulando o nosso corpo. Agora, que tipo de estímulo que eu estou dando para o nosso corpo? Aí cabe o profissional de educação física, entende? Direcionar. É onde eu tenho que saber o quanto de boxe você tem que fazer, o quanto de caminhada, o quanto de musculação. Sim. Entende? E para você. Por quê? Porque se você é uma pessoa, por exemplo, eu tenho a minha avó, 87 anos, entendeu? Ela tem Alzheimer e tudo mais. Ela faz ginástica. Eu vou lá na casa dela, faço personal com ela 3 vezes por semana, entendeu? Sim, importante. Só que o boxe que ela faz não é o boxe dos atletas. Entende, não? Mas um leigo, um despercebido, vai achar que é a mesma coisa. Sim. Entende, não? Capaz até de te criticar. Minha avó de 87 anos está fazendo boxe com ela. Não, você pega uma criança, um cotoquinho, né? Você viu a gente lá, você pega um cotoquinho de 4, 5 anos, pratica boxe com a gente. Uma pessoa menos apercebida, ou uma pessoa menos preparada, ele vai achar que o boxe do adulto é o boxe da criança. Vai machucar a criança. Porque ele não tem capacidade. Entende? Sim, então, sim. o movimento é a prioridade. Agora, quanto de movimento e qual o tipo de movimento que você tem que fazer, aí tem que ser calculado. Entende? Não. E aí, assim, se você vai aprender algo a mais com isso, aí vai depender do ser humano que está te ensinando, não do movimento. Porque os princípios e valores, né, a disciplina que a gente fala muito, não é pelo movimento. Entende? Não? Quantos atletas a gente não perde porque esse atleta não consegue se tornar uma pessoa disciplinada? Sei. Entende? Quantos atletas não perdem uma medalha, entendeu?
por falta de disciplina, entendeu? Que é o mais importante. Mas o cara é atleta, de alto nível e ganha dinheiro, mas não é disciplinado, entendeu? Então, o comportamento humano, ele não está diretamente relacionado ao movimento. Entendeu? O movimento é meu, ele vai poder me ajudar a crescer ou não, entende? Sim. Agora, com isso eu tenho bagagem. Por isso que na nossa filosofia, André, e você pode depor a favor nisso ou me contrariar, dentro da Lisobox, na metodologia que eu criei, o boxe, o ensino do boxe, a prática do boxe com nós na liga, não é o movimento pelo movimento, não é o boxe pelo boxe, não é o boxe de dar porrada, não é o soco pelo soco, entende? Não? É um socar o ar, entendeu? Para você primeiro vencer a si próprio, entende? Sim, sem dúvida. É o primeiro. E se for o caso de vencer outra pessoa, daí num lugar diferente, no hábito. Sim. Mas a competição é você com você mesmo, entende? Você vê muito sem bem dúvida. isso nas nossas aulas. E alguns alunos até acham estranho porque não tem contato físico, entende? Porque o contato físico tem que ser no momento certo, propício, quando você decide que tal o momento de você trocar porrada. Exatamente, entendeu? Porque esse é o seu movimento. Eu não posso impor para você o meu, entende? Não, agora você vai trocar porrada, sobe lá no ringue e vamos... Não é isso que você precisa. Talvez até você queira, mas não é o que você precisa. Até mesmo na academia, eu vejo que muitos alunos vão não para realmente lutar e tal, mas vão para praticar o boxe. E às vezes eu vejo que teria muito mais alunos ali dentro se a gente incentivasse mais isso ainda. Eu vi uma garotadinha chegando esses dias lá e tal, e claro, e aí tem a parte particular. Meu, você está afim de porque foi o que eu falei para você, está afim de fazer uma luta? Então tem sexta-feira à noite, você vem aqui, vai fazer um sparringzinho e depois você vai lá para o SESI também. E assim, foi o que eu falei para você. O boxe é legal porque chega um momento, até mesmo eu que não tenho a intenção de sair brigando com ninguém, porque esse não é meu objetivo. Meu objetivo é dormir com os anjos, porra. Né? Eu quero dormir com as anjas. Mas, velho, todo mundo que luta não briga, cara. Todo mundo que pratica a luta não sai querendo pra rua, entendeu? Houve uma época lá com os pit boy lá do jiu-jitsu, lá do Rio, entendeu? Mas isso, graças a Deus, há muitos anos atrás, que acabou prejudicando um pouco as lutas de um modo geral, entendeu? Mas, cara, quem pratica e quem é lutador de verdade... Tem uma filosofia, cara, né, meu? Não quer saber. E outra, o atleta de alto nível, o cara tem medo, falando isso porque... Ele precisa se resguardar. Porque se você machucar a mão, você tem luta, como que você vai treinar, lutar, como é que você vai fazer? Então, e é legal porque, assim, eu vejo que a preparação vai te levando a buscar. Quando eu entrei, eu não quero lutar com ninguém. Eu tinha que ficar com raiva quando a pessoa chegava para mim e falava, não, agora você vai lutar com ele. Eu não quero, porra, eu quero só treinar. Só que chega um momento que você tá se preparando, você fala, pô, cara, mas seria legal, acho que aqui... Não porque você quer bater na cara do cara, alguma coisa, mas você quer testar o seu golpe, você quer levar uns golpes também. Eu tenho vontade de chegar pro Yuri e falar, Yuri, deixa eu treinar com alguém aqui, o cara só vai me bater, eu só vou tentar, eu nem vou fazer nada. Não, ele não vai deixar porque não faz parte da metodologia. Não deixa porque não faz, porque é a metodologia. Se ele fizer isso, eu tiro ele da academia. Não dá ele não vai. Mas o que acontece? Mas para você suprir essa sua necessidade, a gente tem os eventos especiais. Sim. Então, a cada 2 meses na liga, nós temos o que a gente chama lá de encontro Isobox, que é um campeonato para aluno. Só que aí, assim, equipamento grande, tempo mais curto, né? É um grupo de profissionais ali totalmente observando para tomar cuidado dos dois, entendeu? Então, assim, porque a segurança tem que estar em primeiro lugar, entendeu? E o que você está falando, a gente estava até falando em off isso, né, cara? É natural, cara. Quando você começa a praticar qualquer tipo de luta, o boxe, estamos falando do boxe aqui, mas, cara, eu vejo isso, eu sou mestre de Kung Fu, né, de kickbox. Cara, é natural. As pessoas realmente, a maioria chega com receio de tomar porrada e de apanhar, entende? Sim. Chega com medo. Muitas pessoas não praticam luta já nem porque vai tem por medo. disso. Tem medo. Mas, cara, naturalmente, quando você começa, depois que você desenvolve, aprende, você melhora a tua técnica, aprende os movimentos, aí você começa a ficar mais forte, mais rápido, mais recente, você começa a ter curiosidade para saber como que é usar aquilo, aplicar. Mas é o que você acabou de falar, não é porque quem não conhece a modalidade, a luta, acha que a violência é gratuita, mas não é violência. Violência, cara, é quando você vai jogar futebol e o cara te pega pelas costas e dá um pontapé em você. Então, você não está preparado para aquilo. Mas quando eu subo num ringue e você sabe que eu vou socar a sua cara e que você vai socar a minha cara, a gente está com luvas grandes, capacete, você está com equipamento, cara. Então você está preparado e eu também. Então a gente está em acordo, é um acordo de cavaleiros, que nós vamos fazer aquilo. Entende? Não? Então você pode falar, é um esporte agressivo? É um esporte agressivo e um esporte de contato. Mas não tem nada de violência nisso. Entende? Não? E o que demanda isso? Porque, cara,
é da natureza humana, cara. A gente sempre quer mais, entende? Sei. Nós, graças a Deus, nós somos seres, entendeu? Sempre que a gente buscadores, evolui e buscadores. sempre busca mais. Sim. Se não, a gente tava na idade da Estagnado. pedra ainda. Entendeu? Olha Lascando onde a gente tá pedra. aqui, olha a tecnologia Sim. aqui, cara, entende? Não? É. Então, assim, alguém teve curiosidade de ver como que faz a começando voz de todas alguém as que coisas. para lá, entende? Exato. Entende? Então, assim, e aí, naturalmente, você começa a ver, você fala assim, puta, eu superei meu limite. Eu não conseguia pular corda, agora eu pulo bastante pois é. corda. Eu não conseguia bater saco, nossa, agora eu bato bem no saco. Sim. Entendeu? Puta, será que eu consigo? Eu treino aqui Antes o meu amigo vinha me bater, ele me socava muito. Agora eu já tô me defendendo um pouquinho. Exatamente. Então, assim, aí você começa assim, puta, será que eu consigo esquivar? Será que eu consigo atacar? E aí, é óbvio que você não quer colocar. E aí, cara, eu acho que vale a pena pra gente deixar aqui pra quem está nos acompanhando, que essa é a maior lição das lutas. O boxe, em especial, na nossa metodologia, mas isso das lutas. E agora eu tô falando com um mestre de Kung Fu, cara. Que é a primeira coisa que a gente aprende nas artes marciais, nos esportes de combate, na luta. Quando você vai no boxe, a gente faz assim, não faz? Sim. Esse comprimento de um soquinho, que é tradicional do boxe, de há muitos anos, ele tem a reverência no karatê, tem o comprimento no kung fu, cada um tem. Só que esse comprimento do começo e do final, cara, é o maior símbolo de respeito, Anderson, dentro das lutas, dentro das artes marciais e no boxe. Por quê, cara? Porque de uma forma, às vezes, o profissional, ele não contextualiza isso na aula. Às vezes o professor, pela correria do dia a dia, ele acaba esquecendo. Mas, cara, a gente não força prioriza sempre. esse negócio. Por quê? Porque, cara, quando eu vou fazer um exercício junto contigo e a gente se cumprimenta aqui, cara, se a gente vai começar, esse cumprimento é uma forma bem simples, singela, de falar assim, Anderson, por favor, treina comigo. Me E ajuda a quando ficar termina, melhor. quando a gente termina, Anderson, muito obrigado, porque você está cedendo a coisa mais importante que você tem, que é a tua saúde, o teu corpo, para eu poder treinar, para eu poder crescer. Então, quando você vê dois colegas, até mesmo competindo numa competição, e vocês veem, cumprimenta, algumas pessoas não conseguem entender por que depois que acaba, o cara socou, tá todo lá arranhado, ele Vai lá lá, cumprimenta e fica abraça, feliz. Cara, eu reconheço em você, no teu corpo, na tua inteligência, no teu ser, entendeu? A importância para eu crescer. Então, aí fala assim, mas dando soco na cara do outro, é o esporte que a gente conseguiu, cara. Sim. Entendeu? Quando você vai fazer prova num concurso, cara, você vai bater num monte de gente, não literalmente. Mas para você passar na prova, muitos outros vão ter que perder o sonho. Exatamente. Ou vão ter que voltar depois. Para eu vir aqui, se eu quiser trabalhar aqui na Uniso, entendeu? Eu vou ter que concorrer com outras pessoas. Um vai ganhar, só tem uma vaga, outros vão perder. Então, esse embate, esse combate, ele não é literal e visceral, então ele não é físico. Mas ele também é violento. Mas também porque alguém, talvez eu já esteja empregado. Talvez você esteja precisando de um emprego, mas eu consigo um emprego e você não. Olha a violência para você. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Então, a gente tem que tomar Muito cuidado com os preconceitos, entende? É. Então, assim, a luta, ela nos ensina muita coisa. Mas aí eu volto de novo. O movimento é fenomenal para contribuir com o crescimento e desenvolvimento pessoal, para melhorar a saúde, entendeu? Mas esse movimento, ele não pode ser vazio, não pode ser um gesto pelo gesto. Ele tem que vir acompanhado de princípios, de valores, de uma filosofia de vida, entende? Sim. Entende? Sem dúvida. Porque senão fica um negócio avulso, entende? Não? Fica um oba-oba da coisa. E aí, quando a gente fala esse negócio de trabalhar, por que a gente faz as crianças... A gente faz não, porque a gente oportuniza para as crianças do nosso projeto social esses eventos, essas competições. Porque eles têm que aprender desde cedo a ganhar e perder, porque a vida não é um mar de rosa. E aí, a frustração vai nos tornar melhor. Porque quando eu aprendo, né, que nem sempre eu vou ganhar, nem sempre vai dar certo, eu aumento a minha resiliência. Não Você deu se certo aqui agora. mas daqui a pouco mas eu vou continuar, eu vou melhorar, eu vou voltar para academia, eu vou voltar para o livro, eu vou estudar mais e eu vou atrás do que eu quero, vou atrás do meu sonho. Não foi dessa vez, tudo bem, vai ser na próxima. Então, isso é muito importante, porque você vai forjando campeões, não só dentro do ringue, mas para a vida, na vida. Isso é importante. Entende? Então, mas vamos voltar nisso, então, para a gente chegar nos projetos e no trabalho que você realiza hoje. Bom, então daí você saiu da questão da engenharia mecânica e foi fazer educação física onde? Na Fefiso. Na Fefiso, legal. Aí fez lá a Fefiso. 4 anos. 4 anos, você lutava nessa época? Eu treinava boxe, já lutava boxe ainda. Lutava. Mas conta aquela história para mim, para nós aqui todos, você pode contar da luta livre? Pô, adoro tudo? Como é que foi aquele negócio? É que você caiu o bico. É que foi muito engraçado, pô. Não, é que assim, eu desde pequeno, né, como a gente falou, pratiquei muito esporte. Né? As lutas, elas não eram muito fortes na minha infância, né? Começou no karatê ali, um pouquinho.
E aí na adolescência é que a luta ficou mais forte para mim, e aí as outras modalidades foram ficando de lado, entendeu? Você já foi tendo mesmo mais vocação para ir para a luta do que eu pros outros. era mais os esportes coletivos, quando eu era menor, Tá. natação, atletismo, e menos a luta. Mas estava sempre a luta ali Eu no também bocho. fui para a luta por causa do coletivo. É? Falei, chega de coletivo, esses caras só estão me enchendo a Não, paciência. eu fazia de tudo um pouco. Os Sei. caras me convidavam. Eu comecei na natação porque eu estava lá no SESI nadando. Aí o treinador da piscina lá, ele pegou e falou assim: você não quer participar da equipe? Eu falei, quero. Eu fui lá, comecei a praticar e foi. Tá. E eu sempre fui assim. Acho que uma qualidade minha é que eu talvez não sei se é qualidade, porque para algumas coisas isso é ruim para mim, entendeu? Eu não gosto de desistir das coisas, de abandonar, Sei. entendeu? Eu também não gosto. Então eu começo, eu tenho que ir Vai até o fim. mesmo Eu não que- tô gostando do negócio, mas eu não vou parar, entendeu? É, falo, eu sei. puta, que Preciso merda. terminar entendeu? isso aí, É, depois a exatamente. gente Daí vê o que depois faz. eu não faço mais. Relacionamento é a mesma coisa. Eu Relacionamento sei. tá ruim, cara. É, eu Nossa, não- mas eu tento consertar o negócio. Aí eu me estrepo inteiro, eu me ferro, Sim. entendeu? Eu falo, puta, devia ter largado antes. Quando já deu sinal que não dava, tentei insistir. O relacionamento? Né? Relacionamento. Eu sei. É foda. Eu sei. Aí, cara, aí o que aconteceu? Aí a luta, cara, ela começou a chegar na minha vida mais ali pra adolescência. Aí eu comecei Tá. a me dedicar mais pra luta, comecei mais a treinar pra competir, comecei a ganhar dinheiro, porque daí eu não tinha grana pra pagar academia. E como que eu fiquei na academia, né? Eu ia pra academia. E aí acabava a academia, eu ficava lá na academia, eu limpava a academia, Certo. entendeu? E depois que eu me graduava, eu comecei a ajudar o professor. Então eu não ganhava nada, eu limpava a academia e ajudava a dar aula, entendeu? Então, e foi assim E que eu treinava, comecei. E treinava, tinha e praticava. acesso livre, isso é legal. Isso, exatamente. Então assim, porque como eu falei, vim de família pobre, então Sim. não tinha. E aí foi. E aí em 96, boxe, Kung Fu, e eu praticava muito, na época eu praticava Kung Fu, né? E kickbox, eu lutava kickbox. Era igual o Dragão Branco lá, que Isso. misturava todas as modalidades. Era Exatamente. nessa época, é. Só que aí, cara, Então quando eu fui você lutar Vale Tudo... Você era do Kung Fu, Kung Fu. se inscreveu num negócio de luta em Não, São Paulo. a gente praticava, lutava as competições. Então lutava os Kung Fu, não sei o quê. E eu fui convidado. A gente participou de alguns campeonatos de Vale Tudo. Mas Tá. aí a gente foi convidado a participar de um campeonato de Vale Tudo lá em Santa Catarina, Joaçaba. Tá. Em Joaçaba, Tá. em Santa Catarina. Saiu um ônibus Porque aqui. não, fomos só em 3. Foi eu e mais 2 colegas aqui. É. Né? Não foi muita gente, não. Tá. Porque eram alguns convidados. Sei. Né? Só que era Vale Tudo. Isso nós estamos falando em 96. Tá. Para quem está acompanhando aí, entra aí em 96 e vão ver o que é Vale Tudo. O UFC de hoje, daquela época, não era igual esse aí, não. Não tinha, Sei. não tinha categoria de peso, Acho que não capaz tinha de não ter nem tempo. luva. Não tinha luva, não tinha nada. Não, Puxa cada um vida. usava o que quisesse. Sei. Cada um, tipo... Teve um boxeador lá que o cara entrou com luva de boxe, né? Teve os caras Sei. do Muay Thai, da capoeira. Então, cada um Tá. usava. Não era... Era bem original, bem primitivo, entendeu? Tá. Entende? Não era tão organizado como Sim. é hoje. Não O tinha UFC regra muito, e era né? Vale Tudo. O UFC não é Vale Tudo. O UFC é uma marca, é um produto, é Tá. um evento. E a gente tem que entender isso. O Vale Tudo é tipo não- briga de não rua. existe mais hoje. Não existe mais. Ninguém vai. Naquela época foi. E aí eu fui lutar esse Vale Certo. Tudo. Foi lá. Era uma sexta-feira, sábado e domingo. Entendeu? Certo. Puta, fiz luta pra caramba. Só que quando eu voltei de lá, eu fiquei 3 dias no hospital, cara. Entendeu? Então, mas explica por que você ficou no hospital. Porque você lutou o dia todo. Como é que Não, era o lutei. negócio? Eu ganhei a competição. Eu fui você lá, ganhou? Você foi até o fim? Ganhei, fui Puta campeão daquela merda. bagaça. É. Não, eu ganhei, mas até hoje o dinheiro não me pagava. É, entendeu? sei. É sério. O cara Nem falou o hospital que tinha uma pagaram. bolsa. Não, eu não sei nem como que eu cheguei em São Paulo, cara. Sei. Aí quando eu cheguei em São Paulo, tava tudo estrupiado. Aí eu fui pro hospital. Fui Você pra se Santa- machucou bastante. Porra, cara, a minha tíbia não tava quebrada. Fraturei a tíbia, tinha uma trinca na tíbia. Porque numa das lutas lá, eu tomei um chute no dedão, o polegar veio aqui, daí a gente puxou, entendeu? Certo, Pra poder vamos continuar. lá, vamos lá. Porra, vai aqui, vai pro pau, entendeu? Era, vale tudo. E, porra, eu era moleque, cara. Eu tinha o quê? Sim. 19 anos, 20, Certo, acho, entendeu? certo. Então, assim, porra, tava lá, né? É. Hormônio hoje, você fala assim, É. olha e fala assim, nossa, como era louco, né? É. Que louco. Hoje, mais nunca que eu ia fazer Sei, isso, né? sei. Mas na época, fui embora. Sim. Aí eu voltei, puta, supercílio. Eu tenho ainda aqui a marca aqui no supercílio, Tá. do que tomou, daí, Machucado. aí grudou, aí pra não perder, você vai metendo cola, que assim, Sei, na época. nossa, hein? é. Então, você foi fazendo negócio pra ficar. Aí quando eu cheguei em São Paulo, em Sorocaba aqui, eu fui pro hospital, fiquei 3 dias lá no hospital. Tá. Daí eu saí, tive alta, fiquei mais uns 4 dias em cama lá, tomando Sei. remédio, aqui, papá. Sei. E aí quando eu voltei na academia, né, cara, puta, eu tive lá uns problemas com o meu professor, que ele não Sei, entendeu sei. que eu tinha sumido Sei. porque tava Por que que você doente, tinha sumido? É. porque eu tava tudo Foi lá estrupiado. Entendeu? puxar sua Daí orelha eu parei de ainda. treinar Kung Fu e comecei a treinar boxe. Porque daí Certo. um amigo meu, ele queria fazer aula de boxe, mas ele tava com medo de apanhar. Ele falou, vamos comigo lá, Juca. Daí eu falei, vamos, né? Daí eu fui lá com ele, eu fiquei e ele acabou. Daí eu comecei a treinar boxe e foi embora. Certo. Mas nessa isso. época você não estava na faculdade ainda.
Tava. Não, eu entrei na faculdade em 96. Certo. Foi quando eu voltei do... Foi depois, no final do ano, depois que eu me estrupiei no Vale Tudo, aí no final Você do entrou ano na faculdade. daí eu passei na faculdade. E depois nesse trajeto teu da faculdade? Daí eu fiquei mais 2 anos treinando boxe, treinando na faculdade. Daí eu Só parei treinando? Não, competindo. Daí eu tive problema também com o meu treinador na época, por umas E coisas essa lá. competição era onde? Em São Paulo? São Paulo, tal? Rio. Aí... Como que era o nome dessas... Campeonato Paulista, Jogos Abertos, Brasileiro. Que é o né? que tem até hoje, mais Até ou menos. Hoje sim, até hoje. Forja de campeões, torneio. O que de Joffre não tem mais, que o seu Newton já morreu, né? No Kung Fu eu lutei Campeonato Paulista, Brasileiro, Sul-Americano, Pan-Americano, Mundial. Ia bem? Era bom boxeador? Como boxeador, não. Assim, meus resultados eram medianos, vai. Sei. Vamos dizer assim. Como boxeador eu era fraco. No Sim. Kung Fu e no Kickbox eu tive expressões, resultados melhores, né? Certo. Mais tempo de treino de luta também. Certo. Então, mas assim, sou muito melhor como treinador de boxe do que como lutador Como de boxe. lutador? Foi, Que é. legal. Então, mas os resultados meus no boxe como treinador é bem melhor do que como lutador. é. Tá, mas aí em qual momento ali desse trajeto da universidade, ou do seu treinamento, ou dos seus campeonatos, que você vira a chave e busca ser um treinador e não um lutador? Cara, foi no boxe, né? Eu tava na faculdade ainda, tava na metade da faculdade. Aí eu tive esse problema com o meu treinador, que é uma coisa chata, né? Eu Sei. tinha uma competição para ir, fiquei esperando ele na frente da academia, desmarquei lá, ajeitei, porque eu dava lá na academia, né? De ginástica, tudo. Aí arrumei alguém para ficar no meu lugar, tudo. Mas ele não apareceu, e aí Sei. eu perdi a luta, não sabia onde ele estava, fiquei preocupado com ele. E aí eu decidi, né, depois teve um outro problema, porque daí ele acabou falando para os colegas de treino na época, né, que eu tinha sumido, não sei o que, ele contou uma mentira lá, entendeu? Tá. E aí, assim, eu gostava muito dele, respeitava muito. E aí, quando ele fez aquilo, não de ter me abandonado, né, e o motivo era para bagunçar, Sei. entendeu? Não era Sei. nada sério, entendeu? Mas o que me deixou mais frustrado e que me fez desistir do boxe, né, parar mesmo de competir daí, não foi porque ele não me levou, né, a gente não foi para competição, né? Mas foi porque além dele ter feito o que ele fez comigo, entendeu? Ele ainda mentiu para os meus colegas, né, querendo botar a culpa em mim. Sim. E aí ele foi ali aonde tipo o castelo desmoronou, Sei. então assim, onde eu perdi o meu Entendo. chão, eu falei assim, puta, Sei. a pessoa que eu respeito pra caramba, minha referência, meu treinador, É um entendeu? mentiroso, que eu pô. amava, o cara é mentiroso pra caramba. Então, aonde eu vou com isso? Eu não vou ganhar nada com isso, eu não vou... É. Daí eu abandonei. Aí eu me dediquei à educação física. Certo. Aí eu parei com a luta, fiquei 4 anos sem mexer com luta, né? Não treinava nada. Aí fiquei só com educação física. Aí foi quando eu terminei a pós, né? Terminei a faculdade, fiz a pós-graduação. A pós Aí- foi onde? Foi na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, em São Paulo. Tá. Daí eu terminei a pós, aí já comecei a enveredar, aí eu comecei a trabalhar com um grupo, fazer na pós-graduação, né? Daí já comecei a entrar para a faculdade também, dar aula. Aí a minha carreira como profissional de educação física, isso cresceu muito. Sei. Né? Nesses 4, 5 anos. Aí eu paguei as dívidas também que eu tinha feito, né? Para poder, Certo. porque como eu falei, era uma família pobre, então Sei. assim... Fiquei devendo para muita gente, né? A faculdade, a própria pós-graduação, enfim. Aí eu peguei 5 anos ali, trabalhei muito, levantei muita grana, graças a Deus. Consegui pagar todo mundo e arrumar minha vida. Certo. Aí no final desse processo eu já estava mais, financeiramente, estava mais estabilizado. Só que aí eu estava trabalhando bem, e aí eu comecei a perceber, assim como quando eu estava na engenharia, comecei a fazer que aquilo não estava fazendo bem para mim como ser humano. Estava faltando alguma coisa. Sei. Eu me sentia bem, estava ganhando razoavelmente bem na Certo. época, mas estava faltando alguma coisa. Minha vida parecia que estava sem sabor. E aí, pela segunda vez, na primeira vez eu abandonei, larguei a faculdade e o trabalho, né, na engenharia, e vim para a educação física. E daí, dessa vez, o que eu fiz, eu falei, puta, eu preciso voltar a fazer algo que me satisfaz. E não é trabalhar para ganhar dinheiro, né? Mas é poder, com o meu trabalho, estar próximo das pessoas e ajudar as pessoas. E aí foi quando eu decidi mexer com o boxe. Embora eu não goste tanto do boxe, eu pratique Kung Fu, gosto mais do Kung Fu do que kickbox, o boxe eu via como uma ferramenta que me ia deixar independente, Sei. né? E que ia permitir que eu pudesse ajudar as pessoas. E aí eu voltei para Sorocaba, né? Voltei para Sorocaba, não, estava morando aqui, trabalhando em São Paulo e Campinas, né? Aí eu voltei a estabilizar em Sorocaba, prestei concurso no Sesc, daí eu passei também, aí eu Tá. consegui me estabilizar bem. Aí eu voltei a mexer com o boxe em Sorocaba. Aí eu montei na DPM, falei com o Major Soquete na época, ali no clube. Aí a gente acertou. Isso em 2000, começo de 2000. Isso foi 2004, fevereiro de 2004. Que você já montou a academia lá. Lá foi a Isso. primeira vez que você montou Lá foi quando eu comecei a mexer com a academia com boxe. Foi quando eu mexi e comecei a trabalhar. E o projeto veio desde lá até hoje, daí nunca Pois mais é. parou. Então, para você ver, eu conheci você lá na DPM em 2004, 2005, não sei, acho que você falou 2005, né? Eu não lembro também Eu direito. também mas é mais ou menos por aí.
E lá era o comecinho, então. Eu Sim, nem imaginava que era sim. comecinho. Não, sei o estava quê. começando lá. Certo. E aí eu comecei com o boxe ali, e aí todo esse projeto, né, a ideia não necessariamente eu comecei a mexer com o boxe para ganhar dinheiro. Tá. Né? Eu estava trabalhando em outras coisas, mas a ideia minha era poder trabalhar, usar o boxe como uma ferramenta de transformação social. Ajudar. Aí foi no ano de 2005 a gente começou com o projeto social, que aí começou na Escola Antônio Vieira Campos, lá na Zona Oeste, lá, ali no Júlio de Mesquita, na curvinha do Júlio de Mesquita, que o coordenador pedagógico lá era meu aluno também, aí ele ascendeu, a gente começou com as crianças, né, com o boxe com as crianças, e aí o trabalho foi crescendo. Em 2005 eu fui para a seleção brasileira, né, eu tive essa felicidade de ser convidado para já ser treinador, fiquei lá até 2010. Enfim, e daí para lá a minha carreira só foi crescendo. Aí o meu trabalho foi engraçado, né? Porque assim, eu vim do esporte, cresci bastante nas lutas, aí as lutas me levou para a faculdade, depois, por causa dos meus professores, eu me abandonei às lutas, e aí foi quando eu decidi que eu ia me tornar um profissional de educação física e um treinador, né? Muito melhor do que os que eu tive. E que eu não queria que os meus alunos, os meus discípulos, passassem pelo que eu tive, algumas dificuldades que eu tive que passar. Exatamente. Né? Então, eu busco sempre estudar e me tornar um profissional melhor, um ser humano melhor, para que quem está comigo, entendeu? Não tenha que passar por algumas coisas como eu passei. Então, entende? mas nessa época você já fundou a Liga Sorocabana de Boxe? 2005, não, 2005. 2004 comecei o trabalho, em 2005. Em 2005 eu criei a Liga, cara, foi a Liga porque o Marquinhos, ele trabalhava na Secretaria de Esportes aqui de Sorocaba, ele que chegou para mim e falou assim, Vlad, você faz um trabalho bacana, mas você não vai a lugar nenhum se você ficar com o seu nome, entendeu? Então, assim, procura um contador, tenta criar uma entidade, porque fica mais fácil de você conseguir fomento, de você conseguir apoio, Sim. patrocínio e apoio. E aí foi. Aí foi quando eu comecei com ele, eu estava mexendo com isso. Aí foi quando eu comecei. E aí dentro do SESC, tem muita gente lá, o SESC é um ambiente, foi um lugar muito bom para mim. Né? Eu trabalhei 9 anos e meio lá, sabe, cara? Tá. Assim, O Sesc aqui de Sorocaba? SESC Sorocaba, assim, foi uma escola. Não, foi uma faculdade, um doutorado, Sei. um pós-doutorado lá, puta, foi muito bom. Então eu acabei aprendendo bastante coisa administrativa, entendeu? Sei. De gestão, entende? Sei, Dentro sei, do sei, SESC. sei. E aí isso foi fomentando mais. E aí o meu trabalho dentro da Liga foi crescendo, aí me projetou ainda mais dentro da educação física. Né? Hoje eu sou delegado do Conselho Regional de Educação Física, entendeu? Tenho o maior orgulho disso, né? Assim, eu tenho muito orgulho, sabe, do profissional que eu me formei, cara, porque olhando assim a origem, né, minha, assim, cara, se eu chegasse para mim lá com 20 anos e falasse, um dia você vai ser um profissional sensato, mas nunca, entendeu? Pela dificuldade financeira, né, pela estrutura, entende? E eu sempre olhava, puta, tem um amigo aqui, o outro lá, entende? Sei. Pessoas que eu via que tinham mais condições e oportunidades do que eu, entende? E hoje está vinculado ao Conselho Regional de Educação Física, né, universidades, entende? Ao Comitê Olímpico, à própria confederação, entendeu? Ser uma referência dentro do boxe no país, entendeu? E na educação física também, quando você fala em treinamento, quando você fala em lutas, pô, eu tenho bastante orgulho disso, sabe? Não, é Dessa legal. história, Eu né? vejo que o que você faz aí não é fácil e é bem legal. Bom, então tá. Então, e quando que você começa... depois da DPM teve uma época que parou lá, Não, né? não, a gente saiu da DPM, mas a gente não parou. A gente saiu da DPM. Sim, foi pra algum lugar. Daí eu aluguei um espaço aqui na General Carneiro. Eu treinei umas vezes lá no General Carneiro. Ali na General Carneiro, mas aí era muito caro, né, meu? E aí eu não aguentava. Daí eu consegui fechar parceria com o Rogério, que era dono da Academia Formação, que ficava lá na Avenida São Paulo. Sei. Hoje é a Movimento lá. Sei, Embaixo do lado da Santa- Isso, Santa embaixo Casa. da Santa Casa Eu treinei ali. uma vez ou outra Isso. lá. Daí a gente foi para lá. Daí lá foi bom porque eu voltei da aula Mas lá, isso que eu ia te perguntar, mas lá você dava aula também? só de boxe, não para academia mais. Sim, sim, Aí sim. trabalhava lá. Só que daí a parceria era o quê? A gente dava aula para os alunos de boxe e eu não pagava para dar treinamento e projeto. Então o projeto social, uma turma foi para lá e a equipe de competição foi treinar lá também. Aí depois foi em 2006 a gente foi para lá. Daí 2006 até 2008. Aí em 2008, finalzinho de 2008, 2009, aí a gente veio para a Runner, que aí a Runner me convidou para dar aula de boxe lá. E a Runner é onde? A Runner era no Campolim, sabe aquela Tá. academia atrás do Padaria Real, que tá fechada lá, uma estrutura fenomenal lá, né? Tá. Tomara a Deus eu que fui um uma dia- vez lá num evento. Tomara a Há Deus muito que os caras resolvam lá um dia Voltar lá. e que o pessoal abra lá, porque eu olho para aquilo ali, eu tenho uma vontade louca de
botar aquilo para funcionar, porque ali Fomentar ali daria um centro de excelência ali no ali, esporte, cara, gigantesco. Entendeu? Não só para atender a comunidade voltada para a saúde, entendeu? Mas, sabe, com o desenvolvimento de jovens, de adolescentes, entendeu? Do esporte, enfim. Ali a estrutura é fenomenal, né, cara? É fenomenal. E aí a gente foi para lá. O Celso montou a academia. E aí o Guto, na época, era o gerente. Aí ele me convidou, a gente foi lá, botou o box. Aí logo na sequência a gente levou a equipe para lá. Aí foi o ano mais... Foi o período de ouro da liga, né? Foi esse período que a gente estava lá na Runner. A gente tinha a Runner de apoio, tinha a Padre Real de apoio, a Sorogalvo de apoio, a Ruda de apoio. Então ali foi onde a gente fez, né, o esporte crescer e é onde a gente teve muita oportunidade de crescimento. Entendeu? Certo. Aí em 2016 a gente saiu de lá. Aí foi para o CETREF, que eu criei o CETREF, fiquei em 2017. Aí em 2018 eu vendi o CETREF para o Hugo, né? E aí ficou Gimper e aí... O CETREF é onde eu treino hoje lá. Isso, onde você está lá no Simos lá. Legal. E aí a gente ficou para lá. Então essa é a história. E agora a gente está em parceria, né? No SESI. No SESI. A gente está... Como o Mangal ali, o SESI de Sorocaba não tem espaço, eles ofereceram para a gente ir em Votorantim. Então a gente representa Sorocaba, mas treina em Votorantim lá e está uma estrutura fenomenal que você viu lá, entendeu? Não, bem legal. Mas fora o SESI, você tem o projeto espalhado em algumas academias, São é isso? 7, isso. Não, o projeto social, as academias a gente não tem projeto, as academias a gente tem parceria. Então, por exemplo, vamos supor que você montou uma academia e quer botar box de qualidade. Aí você entra em contato comigo e eu vou indicar um profissional para você. Aí você acerta com ele, não vai pagar nada para a gente, você vai lá acertar. Aí você paga o professor dá aula lá para a gente e eu garanto a qualidade do profissional que vai dar aula para você, entendeu? Porque todo sábado os meninos estão comigo ali na Escola de Treinadores. Então, todo sábado, à tarde, das 4 até as 6, eles têm seminário de boxe comigo, entendeu? Que eu vou lá e ensino eles pedagogia, didática, entendeu? Para poder dar uma aula de qualidade, seja para criança, para adulto ou para idoso, entendeu? Sim. Então, a gente garante a qualidade da aula. E aí você faz lá. E, ao mesmo tempo, eu consigo fazer com que esses meninos, entendeu? Eles consigam que é da sua aprender, equipe, acabam e ficam ali e eles conseguem aí, eles se sustentar para pagar mais. A faculdade, entendeu? Certo. Não, porque, cara, velho, se ficar comigo, idiota e vagabundo não anda comigo, velho. Sei. Se você for um idiota, um vagabundo, eu vou te dar a oportunidade, entendeu? Mas se você não mudar, você não vai ficar, velho. Porque sei. Não dá para andar com idiota e vagabundo, cara. Tem um colega, um amigo meu, que fala assim, se você estiver andando com 3 vagabundos, os caras vão olhar para você e falar, o quarto vagabundo ali. Né? Sim, mas não é nem só por causa disso, André, porque, cara, imagina o seguinte, cara, se eu precisar de ajuda, eu pedir para um vagabundo. Não vai dar. O vagabundo não vai ajudar, fazer véio. nunca. Ele não faz. Aí você tá lá com um idiota, entendeu? Você pede ajuda pro cara, entendeu? Porra, velho. Não vai te ajudar. O cara vai fazer besteira, entendeu? Ele vai te atrapalhar, entendeu? Isso, Então, cara, puta, quando a pessoa, né, não tem bom caráter, não melhor não se envolver, entendeu? É melhor. É deixar de lado. Deixa quieto. Então, aí você tem as academias, que tem o box. Que tem aulas ali para os alunos. Sim. E nós temos o projeto social. E o projeto social. O projeto social você tem dentro de vários centros esportivos aqui de Sorocaba. O projeto social, isso. O projeto social. Quantos centros? Hoje nós estamos com 7. 7 centros esportivos. Então, assim, o projeto social, ele veio crescendo desde lá. No começo, era eu que financiava. Eu pagava tudo. Pagava para dar aula, pagava o uniforme, comprava tudo. Eu fui aprendendo, né? E aí é que, assim, eu preciso fazer um adendo, cara. O projeto social Boxe Humanos para o Futuro fui eu que criei, que idealizei. E ele foi crescendo com muito sacrifício. Sei. Teve uma época que e aí teve um marco, né? Que foi mais ou menos ali em 2010, mais ou menos, né? 2011, que foi quando eu conheci a Daniele, né? Daniele Pim, que ela é contadora e na época a gente se relacionou, né? Ela foi minha mulher. Certo. E a Vanira Hernandes, do basquete, pô, fenomenal, entendeu? Então, assim, aí com elas, o projeto cresceu muito. Por quê? Porque a expertise que ela tinha, principalmente da Dani, cara, puta, aquela mulher lá era muito foda, entendeu? Inteligente pra caramba. Então, esse senso de organização, de orçamentário, eu não sabia fazer muito bem. Sei. E aí, ela colocou o dedo nisso no projeto, e aí o projeto cresceu, que aí, ao invés de eu ficar financiando, a gente conseguiu o patrocínio. Certo. A gente conseguiu entender como que funciona a lei de incentivo ao esporte. Então, quando a Dani e a Nira chegaram no projeto junto comigo, o projeto teve um boom, entendeu? E aí cresceu pra caramba, porque antes era um núcleo só. Com elas a gente pôde fomentar bastante. Certo. É óbvio, os relacionamentos acabaram, mas o aprendizado ficou. Sim. E o que aconteceu? Eu aprendi, né? E eu me tornei um profissional melhor, entendeu? Com a convivência com a Dani, com a Vanira, e isso ficou pro boxe.
Então, hoje, nós temos 7 núcleos. Quem financia esses 7 núcleos? Hoje, a gente tem alguns apoiadores, né? A gente tem alguns parceiros que não dão dinheiro, mas de dão certa recursos, forma apoiam. diminui o custo. E nós temos, por exemplo, eu aprendi a trabalhar, e aí é que assim, com os vereadores. Então, a gente tem emenda parlamentar. Então, alguns vereadores de Sorocaba, eles destinam dinheiro para que a gente possa subsidiar os núcleos. E o governo, né, através da Secretaria de Esporte, o prefeito, através da Secretaria de Esporte, nos fornece o espaço. Então, a gente tem hoje a gente está onde? No Brigadeiro Tobias, no Jardim Simos, centros esportivos, tá? Sei. Centros esportivos do Brigadeiro Tubia, do Pinheiro, do Pitico, Maria Eugênia, Simos, o Ciel da Vila Santana, né? Lá Aparecidinha também. Então, a gente está nesses núcleos, entende? E aí as crianças, elas recebem o quê? Aula de graça. Sim. Elas recebem aula gratuita, uniforme gratuito, equipamento gratuito, elas não têm custo nenhum, entende? Sim. Então, e isso fomenta bastante. Aí você vem me perguntar, esse projeto é para formar atleta? Não. É para formar cidadão. Sim. É para ajudar que a criança se torne mais inteligente para estudar e, Sim. através da educação dela, ela vá viver uma vida mais digna, Claro. entendeu? Seja protagonista da própria Sim, vida, fazer o sim, que ela quiser. sim. Para que possa praticar e melhorar a saúde e qualidade de vida também, Sim. entende? Não? Sim. Mas é óbvio que nem, por exemplo, a gente nesses núcleos aí atende mais de 300 pessoas. Inevitavelmente tem um menino, uma menina ali que ele vai praticando, Que vai pode praticando, que nem florescer. você acabou de falar, É. que gera curiosidade, fala assim, puta, eu tenho habilidade para lutar e quero lutar. Sim. Aí a gente fala, você quer? Então vem aqui para a equipe. Aí é outro projeto, é Sim. outro lugar, é outra conversa, é outra história, entende? Não? Mas o projeto social Box, Vamos para o Futuro, é só o box, né, como uma ferramenta, entendeu, de transformação social. Sim. Para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas e ajudar o crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, para que eles se tornem protagonistas da própria vida, entende? É mudança, é uma ferramenta de Não, mudança é muito legal, social, cara. é muito legal. Até mesmo quando eu cheguei na primeira vez que eu fui treinar o boxe agora lá na Gimper de novo, eu cheguei num sábado de manhã e a aula começava às 9h30 e eu pensei que fosse 9 horas. Ah, entendi. E eu cheguei lá às 9 horas e a academia estava fechada. E quando eu cheguei lá, o Yuri estava sentado na escada. Esperando também. Daí eu perguntei para ele, eu nem sabia que ele era o professor. Eu falei para ele, não falei Yuri, né? Eu falei, você sabe a hora que abre? É 9h30. Falei, tá bom. E quando eu vi ele naquela época, ele era magrinho, franzininho. Hoje você vê ele treinando lá, você já vê ele com as costas mais largas e tal. Então, é legal ver esse desenvolvimento na garotada, Sim, né, sim. velho? Porque o boxe é um esporte de potência, né, cara? Então, assim, a gente compra muita besteira na internet, Sei. né? Então, assim, lógico que a musculação é um ótimo exercício para Sei. hipertrofia, entendeu? Sei. Mas não é o único, entende? Sei. O boxe também hipertrofia. E algumas pessoas, erroneamente, elas acham que se fizer boxe, vai perder massa muscular. Entendeu? Sei. E não vai, pelo contrário, vai ganhar. Sei. Porque o que faz você ganhar massa muscular ou perder não é o movimento, mas é um conjunto. Você tem que dar o estímulo adequado para que teu músculo cresça. E esse estímulo adequado é o quê? É exercício na quantidade certa, o sono para você poder construir, mas o alimento para poder ser matéria-prima. Então, se você não tiver esse tripé, exercício regular em qualidade certa, alimentação adequada e sono de qualidade, você não vai crescer. Aí você puxa ferro e perde massa muscular. Você vai lá, faz musculação e vai catabolizar. Por quê? Porque você está treinando mais do que precisa, ou mais do que pode, ou não está se alimentando direito, ou não está dormindo direito. Então, esse tripé está falhado, você não vai ter hipertrofia. Sim, entende? sim. E aí, às vezes, a gente, equivocadamente, né, o pessoal que está aí acompanhando, às vezes não consegue entender esse processo. Não é uma coisa complicada. É simples. A receita de bolo é simples, entendeu? Exercício regular, alimentação de qualidade, né? Alimentação equilibrada e sono de qualidade. Ponto. Agora, o X da questão é aí. O quanto de exercício, né? O quanto de alimentação e a qualidade do sono. Né? Porque o sono também não é a quantidade, né? Você acabou de falar. Qualidade. Às vezes você dorme 10 horas, você acorda mais cansado. Morto. Por quê? Porque as suas fases do sono, o sono REM e o sono profundo não ocorrem. Aí a recuperação mental e física, ela não ocorre. Então você acorda mais cansado do que dormiu. Hoje, graças a Deus, o meu sono é reparador, cara. Mas Isso na é época muito da bom. pandemia, tá louco. Sim. Era uma tristeza, velho. Eu pensei que fosse morrer. Falei, vou morrer, não tem jeito. E graças a Deus, não morri. Amém. Puxa, é verdade. Bom, vamos falar um pouquinho da equipe, então. Já que a gente sim. falou um pouquinho do projeto social, tem muita coisa para falar ainda, mas a gente pode, num futuro próximo, voltar Você que manda. e detalhar algumas
particularidade dos projetos, do contexto como um todo. E a equipe? A equipe hoje é formada por atletas, tem meninos e meninas, homens e mulheres, que necessariamente estão buscando uma carreira dentro do boxe? Sim. Tá. Trabalham, eles treinam, competem. Agora, a gente acabou de ser campeão da Taça São Paulo, do desafio Recoma, que é o Sul-Sudeste. Nós tivemos também 2 atletas campeões aqui do Boxe pela Vida, aqui em Sorocaba, que foi um evento de boxe profissional, que foi passado pela Band. Então, assim, a nossa equipe é uma equipe de alto nível e expressiva. Tá. Né? Eu acho que, assim, eu não foco muito, de verdade, assim, né? Isso é uma coisa que pode até ser não digo uma falha, mas não é um objetivo do meu trabalho, né? É realmente formar campeões dentro do ringue. Sei. Então, a equipe é uma equipe expressiva, é uma equipe forte, mas como eu sei que o boxe no Brasil é falido e que as chances de nós, eu como treinador e eles como atletas, ganharmos muito dinheiro lutando boxe é baixa, eu não invisto muito tempo meu deles e a energia nossa nisso. E eu deixo isso bem claro para eles. Tá. Mas a gente leva muito a sério. Sim. Nós somos uma das principais equipes, nós sempre estamos competindo em alto nível e sempre ali entre as primeiras equipes, né? Mas a verdade é que nós não nos dedicamos tanto, né? Eu não dedico tanto a energia da equipe nesse sentido. Por quê? Porque, como eu falei para você, o mercado no boxe brasileiro, né, para você ganhar dinheiro como lutador ou como treinador, não existe. Infelizmente. Não, né? não existe. Infelizmente não existe. E até mesmo para você tentar fazer uma carreira aqui, para se projetar lá fora, não tem essa ponte. Não tem ninguém com expertise, com competência no Brasil, né, para levar isso para fora. Para levar lutadores com qualidade para lá. Juliano treinou, foi lutou para os lá Estados fora. Unidos, mas também não teve ninguém, não teve um gerente orientação cuidando da ali. carreira dele. Então, no Brasil, faltam managers, que chamam, que são gerentes. Sei, certo. Então, não tem bons gerentes. Os gerentes vão aqui, fazem ali para ganhar um troquinho e vai acabar. Então, assim, Sei. ficam fazendo moeda de troca. Então, Tá. como não tem profissionais lidando com o boxe no Brasil, o esporte é falido. Certo. E aí a gente passa fome. Certo. Então, nossa equipe é uma equipe de ponta? É uma equipe de ponta. É uma equipe boa? É uma equipe boa. Temos uma qualidade alta de treinamento, de conhecimento? Temos. Somos os melhores? Não digo que a gente é o melhor, mas nós estamos entre os melhores no Tá. Brasil. Tá. Né? Mas o meu foco é eles desenvolverem essa condição de atleta, mas aproveitarem por quê? Porque eles devem aproveitar toda essa estrutura que a Lisobox oferece, que eu ofereço para eles crescerem como pessoas, Sim. profissionais, no sentido de fazer uma faculdade, não precisa ser educação física, mas fazer a faculdade, continuar treinando e competindo, porque aí o nome deles como lutador projeta eles dentro do mercado, Tá. para eles conseguirem trabalho, entendeu? Sim. Então, e aí, com isso, eles garantirem o futuro deles. Sim. Acontece que nem o Abner. Hoje o Abner é um dos únicos. Olha que a gente trabalha, falamos desde 2004. O Abner é o único. E ele é de Sorocaba. É o único atleta. Ele é nosso. Aqui. Ele tem quantos anos? Ele está com acho que 24 agora. Não, Para a Olimpíada pode ir com quantos anos? até 40. Tem tempo máxima, ainda. A idade máxima. Mas acho que no mais um ciclo e aí também. Porque o próprio treino fica muito forte. Não treino, né, cara? É que tipo. O cara imagine, também. Puta, aí é que precisa de um contrato bom para ir para o profissional também, senão não adianta, né? Não vale a pena, que nem eu falou. Aí você vai passar fome no Brasil, então tem que ir para fora. Sei. Mas o que eu quero dizer para você é que assim, a gente tem o boxe, né? E no Brasil, na nossa equipe, eu preciso que os atletas depois, enquanto eles estão competindo... E para ir para a Olimpíada, como é que faz esse negócio? O cara entra numa seletiva, como é que é isso? Não tem. No Brasil você tem que fazer parte da equipe olímpica. Se você não fizer parte da equipe olímpica, você não vai para a Olimpíada nunca. Certo. Então é muito difícil. No Brasil é muito difícil, né? Porque imagine que a equipe olímpica é um clube, entendeu? É fechado. Sei. Entende? Não tem uma regra clara como que você vai para lá ou não. Tipo, não tem, você participou de 3 campeonatos você e ganhou... Você foi campeão brasileiro, foi... não vai. Você vai se foi convocado. E aí tem os caras que estão lá, entendeu? Tá. Então, não tem, assim, muita clareza, Sei. né, ou quais as condições para você chegar na seleção brasileira, entendeu? Como a única via para as Olimpíadas é a seleção brasileira, entendeu? Certo. Tem muitos talentos que morrem porque porque participa 2, 3, vai para lá, pratica 3, 4 anos, vê que não vai ter chance de chegar na seleção, então não tem Olimpíada. Aí ele acaba se profissionalizando para fazer luta profissional, para dizer que lutou profissional e vai aposentar luvas e vai dar aula de boxe, vai trabalhar e vai viver, entende? Sei. Então, infelizmente para nós o boxe no Brasil ainda ele tem muito que evoluir, tem muito que crescer, entendeu?
em termos de negócio, ainda Sei. ele tem que crescer muito. A gente ainda está na idade da pedra lascada ainda. Sei. Aqui. Por isso que eu não incentivo os meus atletas a focarem, a apostarem todas as fichas Só deles no boxe. na luta. Não. Aposta lá 70% no boxe, 30% na faculdade. Na sua vida. Entendeu? É. Exatamente. Entendeu? É. E aí, se for ver que está dando certo, vai tirando as fichas da faculdade Sim, e botando vai aqui. colocando Senão vamos tirando do boxe É. e botando lá, entendeu? Sim. E aí vai, que é como eu falei, né, cara? O que eu falei agora, que eu falei no começo da nossa conversa. A minha vocação é ajudar as pessoas. Eu me sinto muito bem com isso. E faço isso não porque eu estou querendo alguma coisa em troca. Então, eu não faço bem olhando a quem, entendeu? Sei. E também não tem segunda intenção. Sei. Embora, às vezes, as pessoas, cada um interpreta do jeito que quer, Sim, entendeu? sim. E aí não depende Não cabe de mim. não cabe eu ajudo ao... homem, mulher, hétero, bi, entendeu? Verde, amarelo, Sei, tanto sei, faz, sei. entende? Sim. Ajuda o ser humano. Porque É. eu aprendi com a minha avó, né? E graças a Deus, assim, a olhar para o ser humano. Sim. Entende? Não? Sim. É o ser humano que eu tenho que respeitar. Exato. É o próximo. Acabou. E É. aí, o resto Cada é o um resto. interpreta do jeito que Exatamente. quiser. Então, assim, eu faço. E aí, cara, então, assim, se o meu trabalho está sendo útil para poder transformar vidas, ajudar as pessoas, assim como muitas pessoas, né, além da minha avó e da minha família, entraram na minha vida e me ajudaram, cara. Sim. E hoje eu tô aqui com você, entendeu? E só estou aqui porque você me conhece e é um profissional que você respeita. Você Sim. não vai nem me convidar. Sim. Certo? Sim. Então, assim, se E lá porque eu atrás- acho teu trabalho bem legal, essa Então, história toda da saúde que a gente E o conversou. meu trabalho só é legal porque lá atrás muitas pessoas me ajudaram. Sim. Então hoje eu me sinto muito bem quando o meu trabalho, né, junto com a minha equipe, eu não faço sozinho. Quando com os meninos a gente vai lá e ajuda outras pessoas, porra, isso me deixa muito bem, muito feliz. É. Então eu já estive na seleção, entendeu? Legal. Né? É lógico que você fala assim, puta, Vlad, você quer ir para a Olimpíada de novo? Lógico que eu quero. Né? Adoraria, Você foi entendeu? para uma Olimpíada? Uhum. Você foi para qual? Eu fui para o Rio, ou pro Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro. É. Como parte da equipe olímpica. Não como membro da comissão técnica, não fiquei dentro de lá. Eu fiquei como coadjuvante participando da organização e dos cursos que tinham lá. Entendeu? Certo. Fiquei na casa dos treinadores, eu fiquei lá. Certo. Que é um outro projeto, muito bacana, que o Comitê Olímpico tem também. Certo. É bem bacana. Certo. Então, assim, creio que o que mais importa para nós, né, para mim, é poder ser útil para os outros, entende? Não? Sim, É servir, sim. entende? Não? É. Então, e acho que as artes marciais me ensinaram muito isso, sabe? A minha avó, eu aprendi muito com a minha avó, né? A minha avó, ela abdicou a vida dela, ela sempre serviu os outros, não? Sei. Ela era faxineira, entendeu? Sei. Ela sempre cuidou dos outros, na nossa família ela sempre cuidou da gente, não? Então, Sim. assim, eu não me lembro, Anderson, assim. Cara, minha avó nunca, não me lembro. Minha avó nunca, ela nunca pediu nada para ela. Ela nunca falou assim, eu quero tal coisa. Eu nunca ouvi minha avó falar, eu quero isso. É verdade, cara. Nunca ouvi minha avó falar. Se oferece, hoje a gente cuida dela, porque. Né? E você fala, vó, o que você quer? Ela nunca pediu nada para ela, cara. Entende? Sempre era para os outros, para a família, entendeu? Para as pessoas. Sempre ela tirava da boca dela para dar para os outros. Entendeu? Então, acho que isso foi um dos princípios, isso foi um dos valores que eu acabei aprendendo, porque eu fui o neto o primeiro, né? Então eu tinha que conviver muito com ela, porque não tinha quem cuidava de mim, ela me levava para o trabalho. Então eu fiquei muitos anos ali seguindo ela, né, na faxina e tudo mais, né? Então eu aprendi muito isso. Então eu me realizo muito podendo ajudar as pessoas, entende? Eu acho que esse é um princípio básico de qualquer profissão, né, cara? Acho que o servir é importante e você entender que você está transformando quem está recebendo o teu trabalho, né, cara? Esse é o mais importante. É claro que tem a parte monetária, tem a parte do dinheiro, vivemos no capitalismo, não sei o quê, mas a primeira coisa da situação é você canalizar o seu trabalho para transformar. Não posso reclamar de grana também, não, cara. Assim, eu ganho menos do que eu acho que eu valho. Sei. Entendeu? Não? Sei. Eu acho que eu deveria ganhar muito mais. Sei. Mas o que eu ganho é mais do que eu preciso, entendeu? Certo. Aí já é ótimo. Porra, cara, já é bom. Hoje, assim, eu tô... E Deus vai abrindo os caminhos também, né? Amém, velho. Não tem papo. E não é só isso, cara. Puta, Anderson, quando você fica olhando muito pra grana, você não consegue perceber as pessoas. E aí, cara, dinheiro você não vai levar daqui, entende? Pois é. E você não vai deixar dinheiro. Se deixar dinheiro, as pessoas gastam, entende? Agora, puta... Capaz de gerar discórdia, né? Não, e tem uma outra coisa, cara. Respeito você não compra. Respeito não tem um ticket, um cupom de desconto para você comprar. Ó, me dá 30% de respeito aí, 80%. Não tem, cara. Entende? Sim. Entende? E é engraçado o que você está falando, porque eu já fui muito questionado sobre isso, sabe? Às vezes os meninos falam para mim assim, porque às vezes tem muitas pessoas que você está ali no grupo, que você ajuda, entendeu?
e depois de um certo tempo, a pessoa sai de uma forma ingrata, entende? Não? Sei, sei. E aí os moleques sempre falam assim, pô, professor, mas o cara falou, calma, velho. Deixa Esse ele é um cuidar da problema vida dele. ele segue a vida dele, não deve nada, que ele seja feliz, que Deus abençoe, que ele E encontre o vambora. caminho, entendeu? E que se ele estiver num caminho meio torto, que Deus ilumine o caminho dele para ele seguir um melhorar. caminho melhor, entendeu? É. E vamos cuidar do nosso, porque é isso que a gente pode porque fazer, precisa. entendeu? Mas é porque os pessoas falam assim, porque já tomei bastante pancada, entendeu? Sim. Bastante pancada, muita traição, entendeu? É. Só que eu falo para os meninos, assim, ó, isso É aprendizado, né? não isso tem que ser, isso é um degrau Para subir um para pouco você mais. melhorar. É. Porque senão Deus não deixaria você Passar por isso. Não teria né? porquê. Porque as pessoas falam, aí os moleques falam assim, mas pô, porque. Eu lembro que teve uma vez, num projeto, uma criançada que falou assim, mas por que Deus castigava você? Não, Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Né? Fala pra você, agora, quando você pede sabedoria para Deus, você acha que Deus faz o quê? Ensinar. Você acha que ele vai mandar assim, um raio de luz e pá, seu cérebro vai expandir? Sim. Não, ele vai te dar problema para você resolver. Aí você resolve o problema, você fica inteligente, com sabedoria. Sim. Você quer dinheiro, Deus vai te mandar trabalho. É assim que Deus faz as coisas, né? Daí não é falar, você quer paciência, Deus vai te mandar tentação pra caramba. Vai mandar a gente te estressar, um monte de traíra, entendeu? Pra você aprender a amar, entendeu? Pois é. É assim que vai. Pois é assim que vale. Assim. Não, é verdade. Eu acho que o primórdio de um trabalho é isso, é você se dedicar a servir e servir de maneira correta, bem, muito bem feito. Sim. E a partir daí a consequência da coisa vem e a coisa vai girando. Bom, eu acho que assim, tem muita coisa ainda para falar, o professor tem muita coisa para falar, mas eu acho que para o nosso primeiro papo, a gente deu uma passada aí em alguns assuntos e tal. Já fica o convite para o ano que vem a gente fazer um novo episódio no primeiro semestre, a gente marca um outro. E aí a gente fala de maneira mais detalhada dos núcleos mesmo, como é que trabalha, como Acho que a gente pode bater um papo sobre essa relação direta e focar, se você concordar, para o ano que vem, mais sobre essa relação do movimento, do exercício do boxe e a educação, entende? Não? Que tem a ver com o Protec, né? Sim, não, a gente faz. Pode trazer, trago algumas coisas mais preparadinhas, um bate-papo sobre isso. Não, legal. Bem bacana, entende? Não, a gente faz sim e com toda certeza. Que tem a ver com o projeto também, entendeu? Sim, a ideia sim. do projeto é isso, ajudar a criançada a se tornar mais esperta, mais inteligente. Pois é. Dá mais futuro para a criança. Sim. Cara, porque se a gente não estudar, pode falar o quê? Às vezes eu escuto uns caras, uns babaca aí falando, tipo, vai fazer faculdade pra quê? O Bill fulano lá, o Bill Gates não estudou. Fala, velho, isso é o Bill Gates, cara. Quantos Bill Gates tem no mundo? Mas o Bill Gates é que os caras falam, mas o Bill Gates deixou o Harvard para montar a Microsoft. Exatamente. Ele não deixou a faculdade da esquina para ir. Sim, exatamente. Né? Aí os caras falam assim, tipo, não, porque o Elon Musk. Velho, mas cara, você tá dizendo que todo mundo é um geninho do mundo? Não é, velho, entendeu? Entendeu? Precisa suar a camisa, É a exceção, a gente tem que tomar cuidado, porque essa é a exceção, não é a regra. É igual a pessoa falar, viu, mas você tá falando para mim, meu vô fumou até os 98. Mas que sorte dele, velho. Vai jogar na exceção, eu não jogaria, né? A maioria tem efizema, vai ter problema, vai ter problema. Entendeu? Tá, mas então, a gente vai voltar. Esse papo de saúde é muito importante, como eu falei para você. A gente coloca dentro dos nossos projetos de tecnologia sempre um pano de fundo. Legal. E o pano de fundo é, se você for um profissional, você vai trabalhar com tecnologia e saúde, tecnologia e geografia, tecnologia e química, tecnologia, não vai ser só tecnologia. Tecnologia aqui, pois cara, aí, no reloginho aqui. A gente está falando do sono, putz, eu acompanho a minha qualidade do sono por ele. Entendeu? Então, batimento cardíaco, tudo sai por aí hoje em dia. Os passos, porque a gente sabe que a ciência mostra que as pessoas que caminham, né, assim, o jovem, né, depois a gente conversa um pouco melhor sobre isso, mas o jovem, que são pessoas ali entre 29 e 40 anos que caminham menos do que 15 mil passos por dia, são sedentários. Sei. E isso é prejudicial pra caramba pra saúde, entende? E é então, duro. assim, eu acompanho aqui, cara. E é duro, porque hoje em dia se fala assim, viu, vamos ali na outra esquina, você tá com o carro aí. Né? Pô, o cara não pensa em andar caminhando, né, isso véio? aqui, é o maior mal do mundo hoje. Quantas pessoas que estão... Quem está nos acompanhando vai acompanhar aí, cara. Para pensar, hoje, quantas pessoas não vivem de mesa, entendeu? E a mesa é tipo... É uma corrente que te leva pro fundo do mar, velho. Porque você passa 8, 9 horas na mesa, aí você acaba, que você falou assim, nossa, tô cansado, eu não quero ir pra academia, não quero dar uma caminhada, eu quero deitar no sofá. Cara, você já ficou sentado, você vai deitar mais ainda. Pois e vai comer, que é o pior, Exatamente. não vai gastar energia, vai dar uma caminhadinha, pega o vira-lata, vai dar uma caminhadinha, pega a mulher, vai dar uma rodada na praça, entendeu? Dá umas andadas ali pra esticar as pernas e contrair o músculo, entendeu? Sim. Porque a mesa...
É um ela te funeral, prende, né? Ela te ela mata. te prende. Mesa Mesmo te porque mata, você fica olha. sem sol, fica sem um monte de coisa. Não, e você que fica aqui super sentado, necessário. digitando, escrevendo, falando, fazendo reunião Sim. online. Hoje, a pior É o ferramenta que sedentarismo. tem é isso aqui, né? Mesa mata. Por isso que às vezes eu até brinco com os estagiários quando eu estou lá, que chega a 4 e pouco da tarde, eu falo para eles, eu poderia ficar aqui até meia-noite, eu gosto daqui, adoro, é o trabalho que eu super gosto de fazer. Só que eu preciso cuidar da minha saúde. Se eu não sair agora, eu não consigo comer para ir treinar. Sim. Então eu preciso ir, comer e treinar, porque eu preciso ter qualidade de vida também, senão não adianta nada eu ficar trabalhando aqui e como você falou, gastar tudo em remédio lá na frente. Não, e outra, não é faz amor sentido. próprio, né, cara? Quem não tem amor próprio, pelo amor de Deus, né? Não tem amor por ninguém. Precisa cuidar. Bom, então assim, quero agradecer muito a sua participação hoje, foi de muita valia, né? Conhecer um pouco mais do seu projeto, um pouco mais da sua trajetória. Claro que fica assim o nosso próximo episódio para a gente se aprofundar um pouco mais nos assuntos todos aí que a gente trazer para cá. Queria que você fizesse as considerações finais aí para o pessoal que vai nos ver, que está nos assistindo. Se você quiser deixar também rede social, telefone, alguma coisa assim que o pessoal possa te procurar, enfim, pode ficar à vontade e depois eu fecho esse nosso episódio aí. Tá. Bom, Anderson, primeiro agradecer você, tá bom? Muito obrigado pelo convite. E já deixo aberto, à disposição. A hora que você chamar, a gente marca aí, a gente agenda, né? E dando certo na agenda, eu vou estar aqui, sem problema nenhum, tá bom? E o pessoal que está nos acompanhando aí, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, né? Se alguém quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, um pouquinho mais sobre a Liga, a gente tem um site, que é o lisobox.com, né? Aí lá você vai encontrar também as redes sociais, o Instagram, o Facebook da Liga, onde você vai conseguir ter um pouquinho melhor noção do que o nosso projeto social, os nossos cursos de formação e capacitação, né? A própria equipe de competição, a equipe competitiva, e as competições que a gente organiza também, que são competições estaduais, né? A minha rede social é vladimir.godoy, né? Instagram, tem lá, o Facebook também. E mais uma vez, obrigado, Anderson. Obrigado mesmo, foi bem bacana, né? Um bate-papo legal, bem bacana. Fluiu legal e tal. É um tema que eu gosto muito. Primeiro por ser de saúde, segundo por ser exercício. Porque por mais que às vezes eu fique lá, ai meu Deus, não, eu preciso ir fazer e acabou. É igual tomar banho, né, velho? Bicho, eu preciso fazer, não tem como. Eu vou fazer, mesmo que eu vá meio assim, porque depois que eu estou lá dentro e começo, aí você desliga a chavinha, quando você só percebe quando você está saindo, indo embora e falando, tá pô, feliz, que legal, né? Tá feliz. todo suado e tal, essa é a ideia. Então, é de suma importância. Esse que é o problema do exercício, na recompensa é depois, não é antes. Né? Pois é. Aí a pessoa não se traciona para ir. O problema é brabo. Mas se Deus quiser, a gente vai ajeitando as coisas para que as pessoas possam cada vez mais se movimentar, sair do sedentarismo, porque a gente pode depois, nesse segundo episódio, também trazer mais informações sobre isso, sobre o que o sedentarismo pode trazer de doença para as pessoas. Legal. E isso realmente, cara, sem brincadeira nenhuma, e a gente pode abordar isso no próximo episódio, 90% das doenças adquiridas em vida por uma pessoa é hábito alimentar e costume de vida. Sim. Não é porque Deus quis ou porque nem genético. Nem genético. Esse é a última esfera, isso, né? É hábito alimentar e hábito de vida. É isso que traz doença para as pessoas. E infelizmente as pessoas, muitas delas, não se atentaram para isso ainda. E acham que isso é uma brincadeira ou que isso é um pegar no pé, né? Ou um preconceito. E a gente precisa separar um pouquinho essas coisas. Mas no próximo episódio a gente fala um pouquinho mais dessa parte também, que eu gosto, acho importante. Eu mudei minha vida por causa disso. Eu tinha muita doença, Cara, eu era um cara que... Eu tive um problema de saúde, velho, que eu não conseguia... Eu saí um dia para caminhar da minha casa, com esse problema de saúde, quando eu tinha 18 anos. Eu peguei o carro, eu parei no Campolim, eu desci do carro, eu fiz a volta em meio quarteirão, precisei voltar para o carro porque eu não aguentava mais caminhar. As costas doendo para caramba. Tudo. E eu passei nada mais, nada menos do que 20 anos, 25 anos. Desde que eu treinava boxe com você, eu parei. Aí depois eu adquiri essas preciosidades. Mas para mim, cara, hoje eu vejo isso como aprendizado também. Porque se não fosse isso, eu ainda estaria comendo fast food, estaria comendo um monte de coisa que ia me levar para o caixão com 68 anos. E não ia dar tempo de recuperar. Não ia dar tempo, porque quanto mais vai piorando isso aí. Então, assim, esse foi um aprendizado para mim. Eu passei escravo disso,
passei levando chicotadas disso durante mais de 25 anos, 25 anos. O tempo que eu treinava lá, 25 anos, até hoje. Sim, sim. Hoje eu estou melhor. Tá melhor. Hoje eu voltei a poder treinar sem me lesionar de nenhuma forma. E, cara, eu passei por 30 médicos, infelizmente nenhum deles pôde realmente me ajudar da maneira que eu gostaria. Mas, enfim, foi um aprendizado para mim, porque eu precisei estudar. Eu entendi o que o meu corpo estava precisando, o que o meu corpo estava me falando para eu, porque não é o médico que sabe o que está no meu corpo, sou eu, né? Sou eu que preciso saber, Sim. não o médico. Então, eu aprendi muito, estudei muito essa parte para poder entender que meu corpo precisa de nutriente, que meu corpo precisa de vitamina, que meu corpo precisa de exercício físico, que meu corpo precisa de descanso. Tudo isso eu aprendi sozinho na marra, porque, cara, eu virei um escravo do chicote, velho. Eu apanhei 25 anos na cama, sem ninguém, sei lá, era um espírito que estava em mim, me quebrando na pancada todos esses anos. E me fez aprender. Então, hoje eu dou muito valor a poder ir treinar, a poder estar lá, a poder suar o meu corpo, a poder ter um resultado disso. Pô, quando você chega em casa, você fala, vou tomar um banho, pô, tá diferente, parece que tô com uma postura melhor, parece que eu tô com o ombro mais disposto, né? Tô mais disposto e tal. E eu brinco com os caras, né? Eu não vou falar aqui, né? Mas eu brinco com os caras lá, porque eu falo, olha, não dá. Se eu chegar com 80 anos e não tiver dando trabalho para as meninas, aí eu tô perdido, entendeu? O caixão tá próximo. Mas, enfim, a gente trabalha mais isso no próximo encontro, essa manda, parte aí da saúde, e que é muito importante. Isso é um recado que ninguém pode ficar de fora. É importantíssimo. Então, eu quero agradecer ao professor Vladimir, que trouxe todo esse conteúdo para a gente hoje, aí, falando do boxe particularmente, dos esportes, falando de saúde, que é o mais importante para nós, é a saúde. Sem saúde você não trabalha, sem saúde você não cuida da sua família, sem saúde você não tem... Eu passei por isso, cara, você não tem coragem de sair da cama. E parece uma brincadeira, velho. As pessoas olham para você e falam, cara, não é um negócio que está dentro de você. Você não consegue, cara. É uma coisa fora do comum. E graças ao bom Deus, graças a um pouco de perseverança, eu consegui entender caminhos, que os caminhos são exercício físico, não adianta você não gosta, faça. Né? Como você falou, se movimenta, vai dançar, vai caminhar, faça qualquer coisa, mas faça, porque é necessário. Alimentação, bom sono, controlar o estresse e por aí vai. Então, eu quero agradecer muito você por hoje, pelo seu conhecimento que você trouxe para a gente também. Já fica o convite, a gente vai marcar para o próximo semestre, com certeza. Claro. Quero agradecer vocês desse lado aí, muito obrigado por estar conosco até agora. Espero que vocês aproveitem muito bem esse episódio, que possam levar algo de positivo para vocês, de desenvolvimento da própria vida de vocês, e que Deus possa nos iluminar cada vez mais, possa trazer graças na nossa vida, quando nós estamos cada vez mais buscando Ele e buscando o caminho aí. Como a gente sabe, não somos donos da verdade, mas buscamos fazer o melhor cada vez mais para ter essas graças divinas, que são as maiores e mais repletas que a gente pode encontrar. Então, eu quero agradecer vocês, muito obrigado por hoje, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal dos bastidores aí também. Muito obrigado, Rodrigo, Lucas, obrigado. Obrigado, professor. Até a próxima. Valeu. Eu que agradeço, Anderson. Valeu. Obrigado, até a próxima.